agora. Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Da Bandeirantes, agora nosso Concentração, deixamos o mundo dos esportes com Fernandinho e vamos aqui o Concentração Campinas. Hoje tem jogo da Macaca, Paulistão, em 16 horas, Limeira, Inter e Ponte. Quem narra é Diego Batista, CH comentando, Kleger comentando e Vladimir Catarino nas reportagens. Todo mundo falando aí da goleada que o Brasil tomou da Argentina 6-0 ontem no Sub-20, uma vergonha. Foi a maior derrota da categoria na história. Sul-americano na Venezuela ontem. Argentina 6, Brasil 0. Mas em compensação hoje, tá começando, hein? Tá começando o jogaço. Hoje o jogo do dia é esse aqui, ó. São Caetano e Paulista. São Caetano e Paulista na Série A4. Tá começando no Anacleto Campanella. São Caetano, vice-campeão brasileiro em 2000, perdeu pro Vasco, né? 2001, perdeu o Atlético Paranaense. Vice-campeão da Libertadores, 2002, para lembrar, perdeu pro Olímpia. Ganhou do Olímpia no Paraguai e perdeu no Pacaembu. Já fizeram o treineiro, né? Campeão paulista de 2004, São Caetano, em cima do Paulista. Ganhou 2 vezes, ganhou 3 vezes a Série A2, 2 vezes a Série A3, ganhou a Copa Paulista. Brincadeira. O Paulista, vice-campeão paulista 2004, o Zete, né? Zete era o treineiro e foi campeão da Copa do Brasil 2005. Esse é o São Caetano e Paulista de hoje. E você gostaria de começar falando o que, CH? De Inter e Ponte ou São Caetano e Paulista ou os dois? Um abraço, professor! Tudo bem, Edu? Boa tarde. Eu desejo boa sorte ao Paulista, que venceu na abertura do campeonato da A4 em casa na quarta-feira, o Matonense por 1-0, e agora tenta pelo menos um empatezinho, né? O time é muito novo, né? Um campeonato sub-23, então vamos aguardar o que o Paulista pretende. Tem o início do trabalho da SAF lá, muita coisa nova e muita incerteza também, viu, Edu? Perfeito. Olha, CH, vamos dar uma relembrada aqui rapidinho. Trabalhos técnicos de Gil Kleber. Leandro Lopes, tudo bem, Leandro Lopes? Um abraço para o Leandro. Alô, PP, Pedro Piscinato, pela ponta esquerda. Falou, Pedrão, meu anjo da guarda aqui. Meu outro anjo da guarda, Lucas Pessoa. Tudo bem, Luquinha? Beleza, sensacional. CH, há 49 anos atrás, você vai no YouTube, por favor, você vai ver. Atenção, hein? O que nós preparamos rapidinho aqui. Há 49 anos atrás, estreava na Ponte um lateral esquerdo, que acontece, o Eli Carlos, que Deus o tenha, jogava no Curitiba, 75, 76, grande revelação do Guarani, meia, Eli Carlos meia. Jogava no Curitiba e encontrou com o Zé Eduardo. Zé Eduardo falou assim, escuta, aqui em Curitiba tem um lado esquerdo bom, mais bom e tal, aí o seu Zé mandou contratar. Odirley Magno, há 49 anos, Odirley estreava na Ponte, num Ponte São Bento, a Ponte com Moacir, Zé Luiz, Oscar, Elcio e Odirley. Tadeu e Marco Aurélio, Lúcio De Rosses, veio da Santista, depois Elinho, Parraga e Tuta, o treineiro, claro, o grande Zé Duarte. São Bento tinha como goleiro Geninho, pra você ter uma ideia, 49 anos atrás, Geninho, que é esse mesmo, virou treineiro, Geninho, goleiro de São Bento, hein? Aposentou, tá parado, né, CH? Aposentou. Ó, vamos ver aqui o nosso YouTube aqui, o que o Odirley fez no Maracanã, naquele 30 de março de 1980. Maracanã, a Ponte com Carlos, Edson, Juninho, Rudinei e Odirley. Humberto, Marco Aurélio e Zé Mário. Serginho, Osvaldo, João Paulo, depois Luiz Silvio. De cá estavam machucados. Zé Duarte, o treineiro. E no Flamengo, simplesmente Raul, Carlos Alberto, Rondinelli, Marinho e Júnior. Carpegiani, Adílio e ele, Zico. Nossa. Tita Nunes e Júlio César, depois Andrade. E o treineiro Cláudio Coutinho já falecido.
Simplesmente isso. Vamos lá, a narração de Luciano do Vale. Luciano do Vale, narrativa de TV, mas serve também, você tá aqui no rádio, tá bom? Luciano do Vale, essa lenda da comunicação, apareceu em 2014 e teve a honra de não ver Brasil 7 da Alemanha. Vamos lá, o que foi que aconteceu? Vamos pro primeiro gol aí? Maracanã, 30 de março de 80, Brasileirão. E o Flamengo foi o campeão brasileiro, 1980. Vamos lá. O Nunes veio do Santa Cruz. O Nunes fazia a sua estreia. Vamos lá, meu querido Lucas Pessoa. A narração do Luciano do Vale. Vai dar pra você ver aí, olha lá. O Zico trabalha. De primeira, Zico. Ligou fácil, Tita. O que é isso? Veja o Nunes passando. Bom lançamento. Condição legal. Saiu o Carlos. Nunes. Nunes. Primeiro gol de Nunes para o Flamengo. Mas que passe do Zico. Golaço de Nunes, ele que declarava hoje de manhã: eu vou jogar ao lado de Zico. E o goleador que joga ao lado de Zico, 75.712, tá repetindo ali. O passe do Zico para Nunes, olha aí, deixa eu ver, Carlão saiu, não teve como. 75 mil no Maracanã, 1980. Olha lá, esse é o empate da frente, Zemário, olha lá, Luciano. Aí do céu, Marco Aurélio. Jogada individual do Marco Aurélio. Vamos lá. Sim. Como era lento aqui. Interessante, era lento. Tomou um gol e melhorou. Olha lá. Parece que é um time que estava com medo de sofrer o gol. Desfeito o trauma. Tá aí. Serginho com perigo. Cruzamento é bom. Zé Mário fechando de cabeça. A chance. Gol da Ponte tá aí, Preta de cabeça. Serginho. Veio do Atlético Mineiro, Serginho. Ponta direita. Um para a Ponte. Um para o Flamengo. Serginho de cabeça. A Ponte empatou no primeiro tempo. Bola. Vamos lá para o segundo tempo, hein? Segundo tempo, 1-1. Aí inverte. É o Nunes que faz assistência para o Zico. Olha lá. Olha o Nunes aí. Também vai ajudar na armação. Olha lá. Saiu de 4. Que bola do Zico. Nunes pimba. Carlão nem foi. Sensacional. Sensacional de Zico. Numa jogada de Nunes. Invertendo os papéis daquilo que quer o Coutinho. Nunes foi para a armação. Criou espaço, criou oportunidade. Deu com açúcar pro Zico, veja bem. E aí não tem erro. Bateu de primeiro, o Carlos nem se mexeu. Nem se mexeu. Agora o empate da Ponte. Você jogou quantos minutos? Zico. Gente, 38 do seu tempo. Olha ele lá. Sebastião Rufino. Olha lá. A bola bateu no juiz, sobrou pro Dirley. Humberto. Olha lá. E foi Marco Aurélio que lançou. O Dirley ganhou. Gol da Ponte Preta, o Dirley. Que grande jogada do lateral esquerdo pontepretano à frente de Rondinelli. Pintou e bateu. Grande gol do lateral esquerdo pontepretano. Vai repetir. Olha só o drible, a tirada do direito do Rondinelli. Com um toquinho, tirou de Rondinelli e bateu. E com o pé esquerdo fez um golaço. Tirou com o direito, bateu com o esquerdo. Grande delay. Bom, isso foi em 1980. Agora, o que aconteceu no derby de 81, tão falado, final do primeiro turno. O gol da vitória, aquele turno se lembra, Oswaldo de Pocheta 1-0, o Ângelo empatou ainda para o Guarani no primeiro tempo, o Serginho na falha do Birigui faz 2-1, Jorge Mendonça de cabeça empatou 2-2 e 36 segundo tempo, majestoso, um público sensacional, 5 de agosto de 81. Vamos lá, Odirley fazendo o gol da vitória lá no gol da Fepasa. Narrativa, Luciano do Vale, hein? E Roberto Cabrini era o repórter. É pra ele. Olha lá. Recuado Ângelo. Olha a penetração, olha o gol. Isso. O passe também de Marco Aurélio. E pode ser o gol do título. O passe de Marco Aurélio invade o delay e bate cruzado. E pode ser o gol do título com o lateral. E por que pode ser o gol do título? Porque a Ponte jogava pelo empate. Dá só para colocar no finzinho aí, para ver a torcida invadindo o gramado, o Lucas Pessoa, faz favor, quer ver? Rapidamente para os vestiários em
invadido o campo da Quando Ponte. termina, a torcida Os invade o jogadores campo. já sabiam disso. E os jogadores vão rápido. Olha a torcida Todo mundo invadindo. pro Aí, olha lá. vestiário. A torcida invadindo. E os Invasão jogadores de rapidamente. campo. Não há como segurar. Olha, o Odirley jogou na Ponte de 76 a 82. Ele. Você sabe que ganhou a bola de prata em 78. O Odirley ganhou a bola de prata em 78. Ele concorreu simplesmente com Vladimir do Corinthians, Pedrinho do Palmeiras e Júnior do Flamengo. Olha os concorrentes de Odirley. E ele ganhou a bola de prata. É mole ou não? Olha, depois ele foi para a Portuguesa. E deixa eu ver aqui no livro do Stefan Campineiro e do André Pécora, Ponte Preta, a torcida que tem um time. Odirley, 331 jogos entre 76 e 82. 331 jogos, 14 gols marcados. Sabe quantos derbys ele fez? Ele disputou 21 derbys, 21. 9 vitórias, 11 empates e 1 derrota. Ele fez 2 gols. No outro derby que ele fez o gol, foi antes, em 79, foi no Brinco, ele fez 1-0 e o Renato Morungaba empatou para o Guarani. É isso aí, grande Odirley. Eu tentei falar, não consegui falar com o Odirley. Alguns jogadores, ex-jogadores da Ponte, é difícil falar com o Odirley, tem um número antigo, mas não atende. Uns falando, mas o Odirley, ele não usa celular. Não usa celular de jeito nenhum. Tá aí, tá o registro aqui da Bandeirantes, concentração pro nosso querido Odirley. Catarino tá na fita? Tá na fita? Ô Edu, o senhor fica contando história e tal, já sei a escalação, o senhor atrasa tudo. Grande abraço, boa tarde, Catarino. Fala, Edu, tudo bem, meu amigo? Melhor agora com os amigos, grande Catarino. Tem escalação? Da Ponte, sim. A Inter ainda não tá divulgada, mas a Ponte já tá na pedra, Edu. A Inter, na minha só me interessa um jogador também, viu, Catarino? Qual? O Ibali. 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 Ô, CH, o seu conceito sobre Ibali. CH foi ao toalete, Edu. Não sei o que acontece. Ele deu uma cacetada no núcleo do Guarani aí, tomou amarelo. Lembra disso, Catarina? O Ibali, né? Foi. Deu uma entrada no Giva, que agora é Giovanni. E depois deu outra que poderia ter sido expulso e o juiz deu uma amenizada, né? Lembra? Se não me engano, foi a árbitra que o Batista... a árbitra, isso. O Batista falou, é dentista. Lembra que o Batista falou? Aí no intervalo o treineiro tirou ele, né? O Felipe Conceição. Mariana Nani Batalha, a árbitra daquele jogo. Aí, como é que é o nome? Com 2 N's, né? Isso, Mariana com 2 N's, Nani Batalha. A Nani Batalha. E aí era pra ter expulsado o Ibali, rapaz. E aí a Inter jogou em Novo Horizonte depois. Isso, empatou. Empatou, mas ele também saiu no intervalo. O treineiro, mas ele não levou amarelo, não. Mas antes que levasse, Felipe Conceição tirou Ibali. Seguro morreu de velho, né, Edu? Não é fácil, não. O maestro Pedro Piscinato, Macaca Escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Depois daquele empate frustrante, né, contra a Portuguesa, jogo realizado aí no estádio Moisés Zucarelli na última quarta-feira, 0-0. Macaca com 2 jogadores a mais durante todo o segundo tempo, não conseguiu furar o bloqueio lusitano e acabou empatando apenas, né? Agora tem 1 vitória e 2 empates nessa sequência duríssima da Ponte Preta nesse começo de campeonato. O técnico Alberto Valentim escala o mesmo time que começou o jogo contra a Portuguesa. Para quem tá no YouTube, tá aí na tela. Diogo Silva é o goleiro 12, Maguinho lateral direito 2, Simon é zagueiro com a 4, Arthur é zagueiro barra lateral com a 15 e Danilo Barcelos, lateral barra zagueiro com a 14. Meio campo tem Dudu 8, Emerson, que é o capitão do time 18, Léo Oliveira 55, Pedro Vilhena 17, Serginho 37 e Jean Dias com a 7. Macaca, portanto, vem com Diogo Silva,
Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco, o técnico Alberto Valentim tem à disposição o Pedro Rocha, goleiro 1, 10 Elvis, 11 Renato, 13 Castro, 20 João Gabriel, 26 a novidade, né? Pela primeira vez relacionado o zagueiro Vicente Concha, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 29 Everton Brito, 31 Victor Andrade, 77 Bruno Lopes e 90 Danley. É a macaca, Edu, pronta para encarar o Leão de Limeira. Então, novidade é do chileno Vicente Concha, 22 anos, está no banco, ele tem 1,94 m. Bom, a TV deve pegar o banco, a gente vê ele sentado, né? Deve estar sobrando cadeira lá. E vem para ser titular, né, Edu? A tendência é que no decorrer aí da competição ele assume essa condição de titular da equipe da Ponte Preta. É um zagueiro que vem bastante qualificado. O último zagueiro estrangeiro que a Ponte teve, jogou bem quando teve a oportunidade, né? No caso lá do Hakim. Mas o Concha vem aí credenciado e a tendência é que com o decorrer da temporada ele assuma a condição de titular. O Luiz Hakim, ele conseguiu serviço no Equador, viu? Ele tá no Equador. Você lembra o nome do time, Edu? Deixa eu ver. Mushuki Runa. O CH anotou? E depois você soletra aí. Você tá com uma caneta aí, Catarina? Tô, pode falar. M de Maria, U de uva, S de sapo, H de hora, U de uva e C de cebola. Mushuki. É da cidade de Ambato. AM Ambato, Equador. Foi lá que foi o Luiz Hakim. Tá? Caramba, foi pra longe, hein? Quer dizer, longe daqui, né? Acho que é mais perto de onde ele mora, né? Vai ver que, empresário bom pra arrumar um serviço. É da segunda divisão nacional do Equador esse time, viu? Agora é o seguinte, o Catarino, veja bem. Jogadores que, segundo a lenda, estão no elenco. Segundo a lenda é boa, hein? Que nem apareceram no banco. Zagueiro Edson. Depois daquele 4-1 contra o Ituano aqui, desapareceu Edson, tá? Jean Carlos se machucou ano passado ainda, último jogo dele no dia 20 de agosto contra o Amazonas lá. Teve de novo cirurgia, sumiu do mapa. O Gé, naquele derby, no último derby. Durante o derby, ele levou o terceiro amarelo. Quando terminou o derby, ele teve uma confusão, foi expulso. Ele ficaria 2 jogos suspensos, mas depois descobriu um problema de contusão, foi para cirurgia também. Não sei quando é que volta. O Joilson, eu não sei o que aconteceu, mas nem o site O Gol fala para onde foi o Joilson. Pertence à Ponte ainda, segundo o site O Gol. Mas não apareceu ainda em banco o Joilson. O menino Cauã Moreira fez 2 jogos ano passado contra o Ituano, Chapecoense e Ituano. Os dois a Ponte perdeu no Majestoso. Também não está sendo relacionado. Jogou na Copinha, né, Edu? Na Copinha foi. Jogou na Copinha. Verdade, esteve na Copinha. Bem lembrado. O Matheus Silva teve um problema jurídico, né? Entrou na justiça da Ponte, contra a Ponte e tal, depois retirou o processo. Não sei como é que ficou. Deve estar treinando. Tem contrato dentro da Ponte, mas... E o Sérgio Rafael, que veio do Nova Iguaçu, zagueirão também, não vem sendo aproveitado, né? Só para título de registro. Inter saiu, Edu. Vamos para Inter, atenção, tá fácil, é o hino da Inter, 15 horas e 15 minutos, a Inter de Limeira, o Leão. Vamos lá. O Leão da Paulista, o gramado se faz mais feliz. A surpresa de cada conquista, com o esporte de nosso país. Internacional de Limeira, levanta a vitória no pé. A Inter escalada pelo técnico Felipe Conceição, novamente naquele esquema 3-4-3, né? São 3 jogadores na zaga, 4 no meio e 3 jogadores no ataque. A equipe da Inter vem escalada com o André Luiz, é o goleiro com a 1. Tem 3 zagueiros, Gui Mariano é 3, capitão do time, Roberto com a camisa 4 e 13 para Eduardo Porto. Na direita, Felipe Albuquerque, na direita com a camisa 2. Na esquerda, Léo Kovic, meia dúzia.
No meio-campo tem o Marlon com a 5 e o Ibali com a camisa 8. E mais à frente vão jogar aí o Alexandro com a camisa... Aliás, o Alexandro tá fora. Na verdade, no lugar dele vem o Rafael Silva com a 9, Albano 10 e Juan Tavares 26. Então a Inter vem com o André Luiz, Gui Mariano, Roberto, Eduardo Porto, Felipe Albuquerque, Marlon Ibali, Albano Lelkovic, Rafael Silva e Juan Tavares. No banco, o Felipe Conceição manda o Igor Gabriel, Flávio, Juan, Alexandro, agora reserva, Pablo, Renan Carrídio, Bernardo, Juan Ribeiro, JP Galvão, Estevão, Alisson e Carlão. Edu? O Alexandre fez o gol da Inter lá em Novo Horizonte, empatou no finalzinho, né, Catarina? Tava 1-0 no Isso. Horizontino. O goleiro também deu uma boa contribuída. Os dois goleiros, os dois gols, né? No gol do Novo Horizontino, o goleiro André Luiz da Inter deu uma ajudada e o Jordino, gol marcado pela Inter, também acabou ajudando lá o Alexandre. Ah, eu não vi o gol, né? E você vê, ele fez o gol e tá no banco, Alexandre. Muito bem, no apito, olha o apito, quem apita? No apito. Apita o jovem Matheus Delgado Candançan, da nova safra aí da federação, tem 26 anos. Ele vai ser auxiliado pelo Evandro de Melo Lima, Robson Ferreira Oliveira no VAR, Hilbert Estevan da Silva. Muito bem, alô, meu amigo CH, Pacaca escalada. Ah, o Greger chegou? Pois não, deixa eu ver uma coisa aqui. É que é a mesma formação, né? Eu já falou o Catarino, a Ponte vai entrar com a mesma formação que começou contra a Portuguesa. Já cheguei. O Greger na fila. O senhor tá bem, senhor Greger? Tudo bem, Greger? Como é que tá as coisas aí, Edu? Tudo bem? Tudo bem, graças aí a dentro, Deus. E você? Aí dentro do estúdio eu sei que é um freezer. Aí parece que você tá no Polo Norte, né? Pô, falar pra você aqui é um frio. Tem o engenheiro é físico, tem um engenheiro aqui que ele entra aqui cada 10 minutos pra saber se tá o ar-condicionado tá... Edu, mas é gelado aí, cara. Puta, falar pra você, rapaz. Você levou blusa. Aquela jaquetinha sua, tá pendurada naquela cadeirinha à sua esquerda aí. Não, deixei no carro. Deixei no carro, tem que trazer. Deixou no carro? Tem que trazer. Não é fácil não, viu? O meu sonho é ter um estúdio em casa. Um dia eu vou ter em casa o estúdio. Ô, Edu, mas é muito fácil, cara. Aliás, é fácil e prático, né? Né? Você vê que eu estou aqui a postos, ó, a televisão está aqui à minha frente. A dona Juliana está sentada lendo um livro aqui ao meu lado esquerdo. Um abraço pra dona Juliana, parabéns. Aguentar o Greger não é fácil. Dona Juliana, parabéns, hein? Deus do céu. Ela tá agradecendo, viu, Edu? Viu? Então é isso, Edu, mas que legal. Mais uma jornada, né? Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado a Bandeirantes. Catarino tomou um cepacol hoje, ô Catarino? Fez aquele gargarejo ou não? Sempre. Por quê, ô Greger? É porque a impressão que tá dando aqui é que você tá meio rouco aí, que ontem à noite deve ter sido meio... Foi, a noite foi boa. Uma esticadinha, né? A noite foi boa, né? E agora tá reflexos vocais. Edu, eu acho que a Ponte tá aí, já saiu, tá escalada, né? Eu acho que é um jogo importante, e assim, por tudo que a gente já viu, né? Nesse campeonato, e ainda é muito pouco, tá ainda no começo, mas o Campeonato Paulista ele é engraçado, né? Quando ele começa a ficar bom, ele termina, né, Edu? É muito curto. Campeonato Paulista. E pra mim... Parece outras coisas que fazemos também, né, Gleb? Exatamente. Quando começa a ficar bom, termina. Exatamente, é bem por aí. Então, Edu, eu vejo um jogo a ser vencido, tá? Tudo bem que a gente sabe como é que é o Campeonato Paulista, mas tecnicamente falando, analisando aqui jogador por jogador, nós já trabalhamos aqui no jogo da Inter, né? Naquele jogo contra o Guarani, 0-0. E depois a Inter também teve um empate, vocês estavam falando agora aí lá em Novo Horizonte, mas é que o Novo Horizontino ainda não pegou no breu também, né? O Novo Horizontino ainda tá meio titubeante. Eu acho que é um jogo a ser vencido. Edu tá bem escalada, não dá para discutir a escalação da Ponte. Eu ainda sou muito a favor daquela dobra do lado direito, tá? E aí pode vir respeito toda e qualquer opinião, mas eu, por exemplo, entraria com o Pacheco na lateral direita e o Maguinho à frente. Deu certo isso. Mas, enfim... É o Alberto que treina o time, é ele que tem as estratégias, é ele que tem as alternativas de jogo. Então, para mim, ela tá bem escalada e tô confiante. Acho que a Ponte busca um bom resultado em Limeira hoje, viu, Edu? Muito bem, você viu a final da Copinha hoje, não? São Paulo de virada 3-2. Acho que não deu pra ver, né, Greger? Você sabe que na minha função a gente não para muito, né, Edu? Exatamente. Você então, falou... assim... eu entendi. Mas o que eu fiz? Como hoje a gente tem o recurso do celular... Eu fiquei ali, né, trabalhando, mas de vez em quando dava uma bisbilhotada, dava umas olhadas ali.
E a virada do São Paulo foi espetacular. Aliás, o segundo tempo do São Paulo foi muito bom, né? O São Paulo voltou com 3 substituições, se eu não me engano, já do intervalo, perdendo o jogo por 2-1, foi lá e conseguiu uma virada extraordinária e para mim mereceu o título pelo que jogou no segundo tempo. Depois criou muito mais e neutralizou as jogadas corintianas, mas durante toda a semana, né, depois que foi definida essa final, inclusive eu e o CH lá na nossa área discutimos muito isso e eu falava, então eu e o CH também, que o São Paulo era mais time, né, Edu? O Corinthians é aquele time da garra, da determinação, da luta, mas tecnicamente falando, o São Paulo foi muito melhor na Copa São Paulo e para mim mereceu o título. O Denner fez 1-0 Corinthians ao 33 do primeiro tempo. Guinegão marcou a 43, 2-0 Corinthians, 43 primeiro tempo. Mas antes de terminar o primeiro tempo, o Paulinho fez para o São Paulo, 2-1. Segundo tempo, aos 16, o Andrade empatou para o São Paulo. E o Paulinho, aos 20 minutos, 3-2, São Paulo, 5º título na Copa Paulista. Vamos para o intervalo, hein? Depois eu tenho um gol aqui de 2018. Pô, acho que você não se lembra, não dá para lembrar. Você sabe que Ponte e Inter de Limeira jogaram em 2018 pela Copa do Brasil? Quanto é que foi esse jogo? Quem fez o gol do jogo? Vamos relembrar. Agora 15h23. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Muito bem, olha, o comendador da Sacramento, o grande Totoiate, mandando um abraço aqui pro CH e pro Gleger também, dizendo que Ambato, onde é a cidade onde o Luiz Aquim vai jogar, o Luiz Aquim, zagueiro boliviano, estava aqui na ponte, vai pro Equador, o time dele é a cidade de Ambato. Ambato fica na região serrana do Equador. Comendador é viajado, já trabalhou lá muitos anos atrás, foi preparador físico lá no Equador. Não é fácil não. Olha, é o seguinte, hein? O Vladimir Catarino. Oi, Edu. Repita a macaca escalada. Claro, meu amigo. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Eduzão. Olha, em 2018 a Ponte foi para a Copa do Brasil. Na primeira fase a Ponte foi para Manaus, empatou 0-0 com o Nacional e se classificou. O empate era do visitante. Agora mudou, né? Esse ano mudou, hein, gente? Primeira fase, empate de cara. Se der empate é pênalti, não tem essa. Mas em 2018 empatou, era visitante, empatou, estava classificado. Na segunda fase, a Ponte pegou a Inter de Limeira. Já vamos saber quanto é que foi. Passou. Na terceira fase, a Ponte pegou o Sampaio Correia, aqui 0-0, lá em São Luís, 0-0 nos pênaltis, a Ponte ganhou de 5-3. Quarta fase, a Ponte pegou o Náutico,
Aqui 3-0 na Arena Pernambuco. A Ponte perdeu de 1-0 no saldo, deu Macaca classificada. E na quinta fase, lembra disso, Pepe? Aqui no Majestoso, 1-0 pro Flamengo. E o jogo da volta no Maracanã, 2018, hein? 0-0 com 52 mil. E aí teve um chute na trave do Felipe Cardoso no segundo tempo. Quase que a Macaca ganhou no Mengão. Mas o 0-0, mas o Flamengo ganhou aqui, né? E acabou se classificando. O chute na trave foi aos 39 do segundo tempo, tá? E esse jogo aqui contra o Flamengo foi na semana que a Ponte... Sabe aquele derby lá no Brinco, o primeiro com torcida única? A Ponte de 3-2, o André Luiz marcou 2 gols. Então, a Ponte ganhou aquele derby e na sequência teve esse jogo no Maracanã contra o Flamengo. Relembrando aqui, o jogo contra a Inter de Limeira, no dia 21 de fevereiro de 2018, a Ponte tinha um menino chamado Yuri. Yuri entrou no segundo tempo, veio da base, disputou a Copa São Paulo 2017, fez 9 gols na Copa São Paulo 2017. Na sequência subiu para o profissional. Chegou a fazer um gol lá em Sorocaba. Sabe aquele jogo lá que eu invadiram a cabine, o Batista lá em Sorocaba? Alô, Giba, tá invadindo a cabine aqui, não sei o que tem. Então naquele jogo, a Ponte ganhou de 2-1 e o Yuri marcou 2 gols. O Gilson Cleto tá voltando pra Ponte. A Ponte chegou na final com o Corinthians, 2017, no Paulistão. E depois desse jogo aqui com o Paulistão 2017, o Yuri ele voltou pra base. Ele foi vice-campeão paulista sub-20 em 2017. Na Ponte, em 2017, só pra você ter uma ideia, na Ponte em 2017, somando a Copa São Paulo, mais o Paulista Sub-20, o Yuri marcou 27 gols. E depois da Ponte, em 2018, ele foi para um time chamado Coimbra, que é de empresários de Minas Gerais. Aí ele foi pro Japão, voltou, jogou na Ferroviária. Aí foi para Portugal, Leixões. Voltou para jogar no Capivariano. E do Capivariano ele foi para quem? Para quem? Foi pro Guarani, foi bem, Pepe. No Guarani foi 2022. Ele fez 17 gols. Ele fez 17 partidas e 7 gols. E aí em 2023 ele foi pra Coreia. Ele foi pro... Bom, isso aqui é Cogreg, né? Chama Jesunite. Deve ser isso. Ele fez 20 gols na Coreia já em 67 jogos. Yuri, tá? 2018, 21 de fevereiro de 2018. O amigo Batista, portanto, há 7 anos, Macaca na Copa do Brasil. Ponte e Inter de Limeira. Aqui vem embora Daniel, o drible da Vaca rolou para Felipe Cardoso. O Daniel fez o cruzamento, o Gabriel Vasconcelos bateu, é gol! Gol! Na marca de 18 minutos, passando o segundo tempo, arrancada espetacular pela esquerda na combinação de jogada com Felipe Cardoso, cruzamento na entrada da pequena área, a bola passou pela direita e Yuri chegou, meteu o pé na bola e jogou no fundo do gol da Inter, e ela fez e Yuri faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso aqui no Majestoso, examada Ponte Preta, e Yuri, camisa 20, ele o autor do gol, abre o placar do jogo aqui no Majestoso. Ponte Preta 1, Inter 0. E o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Grande Antônio Lupi, que registrava os gols de Yuri também, feitos na base, né? Olha, nesse fevereiro de 2018, Ponte 1-0 na Inter, Copa do Brasil. A Ponte com Ivan, Emerson, Renan Fonseca, Luan Pérez e Ourinho. Jefferson, Maciel
e Daniel, depois a Aaron, Silvinho, depois Gabriel Vasconcelos, Felipe Saraiva, depois ele Yuri e Felipe Cardoso, o treneiro Eduardo Batista. Alguns destaques aqui, você sabe que o goleiro Ivan, ele tá no Internacional, né, Pepe? Ele, na estreia dele, se machucou. O Ivan até agora não voltou, o goleiro Ivan. Ele se machucou no dia 21 de janeiro do ano passado. Faz um ano que Ivan tá afastado. A estreia dele contra o Avenida, Campeonato Gaúcho, se machucou e não voltou mais. E um ano que tá parado o Ivan. Vamos lá. O Felipe Cardoso, aquele que veio lá do Oswaldo Cruz, né? Você sabe que o Felipe Cardoso tá na Rússia. Jogou no Santos, da Ponte foi pro Santos, tá na Rússia. O Felipe Saraiva, que rodou pra caramba também. O Felipe Saraiva, ele está na Coreia, tá? Felipe Saraiva, aqui no Operário, de Ponta Grossa e tal, acho que é no Ituano também. Está na Coreia. Esse Luan Pérez, zagueiro, tá no Santos. O Silvinho, 34 anos, teve 2 passagens pela Ponte, no Botafogo de Ribeirão, veterano aí. O Silvinho jogou aqui contra o Guarani. O Jefferson também está no Botafogo de Ribeirão Preto, esteve aqui no Brinco contra o Guarani também. A Aaron nasceu em Benin. Benin é um país do continente africano. Você sabe que lá a língua é francesa, viu, Pepe? O Aaron é considerado revelação da Ponte. Fala francês. Aí em Benin. O Aaron tem 27 anos. Sabe onde que o Aaron tá? A Aaron está no Cariri de Juazeiro do Norte, Ceará. No Cariri de Juazeiro do Norte. Essa foi a estreia dele. Foi nessa partida que a Aaron fez a sua estreia. É mole? Quem tá na Rússia? O Ourinho veio do Santos pra Ponte, lateral esquerdo. Foi Fluminense. Tá muito, Pepe. Tá na Rússia também? Tem bastante serviço lá na Rússia, viu? Vocês falam mal aí do rapaz que toma conta lá. Como é que chama lá o Putin? Mas ele arruma serviço. O Putin arruma serviço pra boleiro brasileiro. Impressionante, viu? O Emerson é o Emerson Royal, entendeu? O Emerson, aquele que em 2018 fez o gol contra o Mirassol, troféu do interior, a Ponte ganhou, João Brigatti no comando, e depois ele foi pro Atlético Mineiro, e na transação veio o Danilo Barcelos. Já era a segunda passagem. Danilo Barcelos jogou na Ponte em 2017, voltou em 2018, nessa transação do Emerson, né? O Emerson está no Milan, né? Tá no Milan. É isso aí. E tem outro gol também aqui tem um Ponte Inter, tem um gol, sabe de quem? Do Bruno Rodrigues. Sabe que o Bruno Rodrigues é outro que se machucou, viu, Pepe? Tá no Palmeiras, né? Faz um ano que ele tá machucado, cara. Bruno, me lembro que o CH falava aqui, se não fosse Bruno Rodrigues e se não fosse Moisés. Bom, eu vou dar uma encerrada aqui. Terminando aqui o Concentração, Ponte já escalada. O Catarina ele já repetiu aqui a escalação. E quem narra aqui é o homem que vai narrar, O homem já está preparado. Então já está preparado. Ele vai começar então nossa narrativa aqui. O Batista narra. Terminado a Concentração. Vem aí, Ponte Inter. Bola rolando às 16 horas. E até já. Termina aqui. Concentração. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado
começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para as 4 da tarde no estádio Major José Levi Sobrinho em Mineira. Ponte Preta em campo para mostrar o seu valor. Vai enfrentar a Internacional. Jogo duro, jogo difícil. E também a forte esperança de vitória de conquista nesta tarde de sol da Equador. Grande jornada esportiva para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Atacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça a revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder comprar com o gerente somente na meta de ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especialmente em temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista. Evita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse KTO.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam.
Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde. Vladimir Catarino, informações da Ponte Preta, informações também da Inter já aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Fique ligado, aqui é muito melhor. Bandeirantes. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diani Restaurante, da nossa família pra sua família. Muito bem, dia com a bola da Rádio Bandeirantes, Paulistão, além de Inter e Ponte, também às 16 horas em Diadema, Água Santa e Red Bull Bragantino, 18h30 em Rio Claro, Velo Clube Santos, 20h30 em Barueri, Palmeiras e Noroeste. Amanhã, 16 horas, Mirassol e Portuguesa, 18h30, Botafogo e São Bernardo em Ribeirão Preto, 18h30 no Morumbis, São Paulo e Corinthians e 20h30 no Brinco, Guarani e Noroeste, narração de Leandro Bolis. Olha, na Copa São Paulo hoje, o São Paulo de virada 3-2 no Corinthians, São Paulo 3, Corinthians 2, o São Paulo ganha o 5º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Série A2, destaque para o jogo parcial em Capivari, atenção, hein? Primeiro tempo de Capivariano 3, Ferroviária 0. E na Série A4, Anacleto Campanella, primeiro tempo, 1-0 para o Paulista. São Caetano 0, Paulista 1. No Sul-Americano Sub-20, ontem na Venezuela, Argentina meia dúzia. Brasil 0. Ah, que vergonha. E destaque pelo Brasil, tem Volta Redonda e Flamengo, 16h30. Lá em Volta Redonda, no Mané Garrincha vai ser o jogo, hein? Volta Redonda e Flamengo, no Mané Garrincha, tem Avaí Figueirense, tem Inter Juventude, tem CRB e CSA. E no Mineiro tem Cruzeiro e Betim. E tem Curitiba e Atlético, hein? Lá em Curitiba. E aqui você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Carro e eu estou muito feliz de anunciar uma parceria que já é sucesso. A partir de agora, eu e a Paraflu, a marca número 1 em fluido de radiador, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre como cuidar bem do motor do seu veículo. Fique ligado e até mais. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br.
Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. Futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado também a arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, buscar a segunda vitória do Campeonato Paulista e se reabilitar daquele empate frustrante contra a Portuguesa. Macaca vem a campo em Limeira, escalada pelo técnico Alberto Valentim, com Diogo Silva, é o goleiro 12. 2 para Maguinho, 4 Simon, 15 Arthur, 14 Danilo Barcelos, 8 Dudu, 18 Emerson, capitão do time, 55 Léo Oliveira, 17 Pedro Vilhena, 37 Serginho, 7 Jean Dias. Mesmo time que começou o jogo contra a Lusa. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho, Jean Dias. No banco, à disposição de Alberto Valentim, Pedro Rocha 1, Elvis 10, Renato 11, Castro 13, João Gabriel 20, Vicente Conte 26, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Everton Brito 29, Victor Andrade 31, Bruno Lopes 77 e Danley 90. Vai chegando o leão da Paulista, o gramado se faz mais feliz. A Inter, que ainda não venceu no campeonato, né? 2 jogos e 2 empates. Time do Felipe Conceição vem a campo com André Luiz 1, 3 zagueiros. Gui Mariano 3, Roberto 4, Eduardo Porto 13. Felipe Albuquerque 2, Ibali 8, Marlon 15, Lelkovic meia dúzia, 10 Albano, 9 Rafael Silva, novidade no time, 26 Juan Tavares. É a Inter de André Luiz, Gui Mariano, Roberto, Eduardo Porto, Felipe Albuquerque, Ibali, Marlon Lelkovic, Albano, Rafael Silva e Juan Tavares. No banco, Igor Gabriel 12, Flávio 5, Juan 7, Alexandro 11, Pablo 17, Rony Carrídio 18, Bernardo 19, Juan Ribeiro 20, JP Galvão 22, Estevão 28, Alisson 31 e Carlão 34. Arbitragem do jogo. Matheus Delgado Candançan, 26 anos, é o árbitro da partida. Vai ser auxiliado pelo Evandro de Melo Lima na bandeira 1, Robson Ferreira Oliveira na bandeira 2, quarto árbitro Gabriel Henrique Meira Bispo, no VAR Hilbert Estevam da Silva. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, eu estava dizendo agora há pouco no Concentração que para mim é um jogo a ser vencido. E continuo dizendo a mesma coisa. A arbitragem para mim está nas mãos de um cara, apesar da pouca idade, já experiente, está apitando alguns jogos interessantes. É um árbitro. E eu chamei a atenção da arbitragem porque é um árbitro que deixa o jogo rodar. Ele não dá qualquer faltinha, ele deixa o jogo andar. E isso é muito importante para a Ponte. Tá jogando fora de casa, né? Eu espero uma estratégia bem definida pelo treinador Alberto Valentim para que possa fazer um jogo muito sólido, principalmente na parte defensiva. E aí sim, claro, criando as oportunidades, uma Ponte mais ligada, mais atenta do que da última partida contra a Portuguesa. Então eu estou confiante. Acho que a Ponte tecnicamente é melhor. Se você pegar individualmente aí, atleta por atleta, o time da Ponte é melhor tecnicamente. Mostrou sim um crescimento. Aí para mim teve um desvio de rota naquele jogo da Portuguesa, mas a expectativa é de que o Alberto tenha ajustado, tenha conversado muito com esses jogadores, porque CH não dá para treinar, né? Pouco tempo, tem que ser só no papo, no data show, nos botões, para que ele possa arrumar e ajustar esse time. Estou confiante e acho que a Ponte pode trazer sim um bom resultado a Campinas. E você, CH, o que espera do jogo? É o chamado pijama training, né, Gleger? Não dá tempo de colocar a bola no gramado para ajustar o time, é jogo em cima de jogo. Muito bem, mas isso é ruim para os dois times, né? Se é difícil para a Ponte, é difícil para a Inter também. O fato é que na última partida diante da Portuguesa,
A Ponte poderia ter vencido o jogo e não conseguiu vencer, não é? Não teve competência para vencer. E o time ainda, apesar de 3 partidas, né, 4 pontos, eu acho que é uma campanha bem razoável, o time da Ponte ele precisa render mais, precisa jogar mais futebol, precisa desempenhar, principalmente no ataque, um futebol mais vistoso, mais organizado, não é? Que o torcedor possa sentir nesse novo time da Ponte um pouco mais de segurança. Eu vou muito na sua linha também, Gleger. Eu acho que se você pegar elenco por elenco, a Ponte tem um elenco teoricamente em relação aos nomes melhor do que a Inter. Só que ela precisa... O elenco da Ponte também era melhor do que a Portuguesa e com 9 a Portuguesa brecou a Ponte. Então é muito do jogo, do dia. Eu espero hoje, principalmente, que o Pedro Vilhena esteja num dia, numa tarde inspirada, porque no último jogo ele é um cara muito importante para o time, não conseguiu jogar, e o meia de articulação não jogando, os atacantes morrem de fome. Então vamos torcer para que tudo dê certo. É uma partida, como você disse, Gleger, é uma partida possível de ser vencida, mas para vencer a Ponte precisa ser muito melhor do que foi contra a Portuguesa. Carlos Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, e Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Inter e Ponte Preta. Macaca toda de branco, porque a Inter vem com o seu uniforme número 1. A Ponte joga com o seu uniforme número 1 também. O uniforme branco é o uniforme número 1 da Macaca para a jornada de hoje. Batista. Oi, pois não, diz aí Vladimir Catarino. Choveu há pouco, com mais força no estádio Major José Levi Sobrinho, né? Cerca aí de 15 minutos antes do jogo, mas agora deu uma maneirada, uma leve garoa em Limeira para essa partida entre Inter e Ponte Preta. Lembro de uma vitória da Ponte contra a Inter de Limeira, isso foi em 2001. Piá jogava na Ponte, Piá que é de Limeira, marcou o gol da Macaca metendo a bola na rede. E é o seguinte, você a partir de agora vai se ligar, porque hoje tem sorteio de ingresso. Isso mesmo, vamos sortear 10 ingressos para Ponte Preta e Corinthians. Partida marcada para quarta-feira, 19h45. Para participar, você vai entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá você vai encontrar uma senha e um número de WhatsApp. Você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF, a senha para o número de WhatsApp que você vai encontrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. No apito final, Edu Pinheiro vai sortear 10 ingressos. Participe, boa sorte para você. E quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, esse é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Limeirão. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo em Limeira, time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Boa sorte para o time da Macaca nesta jornada que está começando agora em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho. Comecinho da partida, a primeira falta do jogo é da Inter no campo de defesa. Lá atrás se prepara o time da Inter para sair jogando. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Lelkovic domina soltando, vem por dentro. E Bali recolhe, gira lá pela direita para Felipe Albuquerque. Albano domina, vai experimentar daí uma bomba. Espalma. Diogo Silva voou, mandou para fora pela linha de fundo, uma paulada, ele perde a canhota ali, Albano, escanteio para Inter bater. É para testar o goleiro no primeiro lance, né? Pancada do Albano buscando o canto direito, Diogo Silva espalmou, escanteio Inter. Lelkovic cobrou o escanteio, levantou na área, subiu Roberto Rosa, meteu a testa, vai embora por cima do gol pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater o Vladimir. A Inter chegando com perigo em 2 lances, né? Depois o chute do Albano na cobrança do escanteio, subiu o Roberto, cabeceou, mas mandou a bola por cima em tiro de meta. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e já trabalhando no comecinho do jogo. Conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Diogo Silva. Gleger, um abraço. Um abraço, Batista, boa tarde pra você aí. Olha, o Diogo Silva tá fazendo um belíssimo campeonato, hein? Começando muito bem. Grande defesa, apesar do chute ser de longe, né? Tava bem colocado e fez o movimento correto, jogando a bola pro lado e para escanteio. Conceito 7.89. Lembrando que defesaça só acima de 8 ou mais de 8, né? Aí é defesaça, é o critério. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade, segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina, vem Emerson, enfia lá pela esquerda para passagem de Arthur pela lateral, ele corta por dentro, manobra outra vez pela esquerda, volta para Emerson, tenta a penetração pela meia canhota, vai para o solo, a bola escapa, vai para a linha lateral no corte de Felipe Albuquerque, é arremesso lateral, Arthur é quem vai cobrar, autorizado, solta a bola lá no fundo do campo, é pela esquerda. E o Arthur caiu, reclamou e o árbitro não marcou a falta, hein, Vladimir? Gol caído, 2 lances, aliás, onde a Ponte reclamou de falta, primeiro no Emerson, depois no Arthur, nenhuma delas marcada para arbitragem. Jogue com responsabilidade, jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, portaria SPA/MF 2093/2024. Bola para a linha lateral, foi saindo, é arremesso para a Macaca, Danilo Barcelos vai cobrar lá pela esquerda, recua no campo de retaguarda, 4 minutos, quase 5 do primeiro tempo, 0-0. Desktop, o seu novo ano com internet turbinada. Planos de 200 mega, 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Maguinho domina soltando, o time da Macaca avança para o campo de ataque, vem na ponta direita, falta. Jean Dias tentou avançar e o Roberto Rosa, nunca ele perde a viagem. Chegou, levantou o 7 da Macaca em Vladimir. Ia tomando entre as pernas, um rolinho ali do Jean Dias para cima do Roberto, que claro, não deixou barato. Cometeu a falta bem rente à linha lateral. É oportunidade para a Ponte mandar a bola para a área. Vai para a batida na falta pela direita no campo de ataque. E o Jean Dias estava querendo cobrar, mas o Danilo Barcelos foi para lá e falou: deixa comigo, essa comigo. Tá bom, então vai. Bola pela direita, vem pra bola Jean Dias, passou pela linha da bola, Danilo Barcelos, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, afasta, tira o zagueiro da Inter, a bola sobra com o time da Macaca. Vai viajar? Faça então a reserva para fazer com o seu mecânico a revisão preventiva do seu veículo, e as peças você vai comprar na Rocha Autopeças, que garante tranquilidade e segurança para todos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Você que quer ganhar ingresso para a Ponte Corinthians, é quarta, 19h45 no Majestoso. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Lá tem um número de WhatsApp, é para aquele número exclusivo para sorteios, que você vai mandar nome completo, CPF e também uma senha que está lá também no canal de vídeos. Participe no apito final de hoje. Edu Pinheiro vai sortear 10 ingressos. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025 em Limeira. Inter 0 também para Ponte Preta. Edu Pinheiro, incomparável. Alô, Edu, um abraço para você. Outro para você, meu grande amigo Batista. 18h30 em Rio Claro, Velo Clube Santos. 20h30 em Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado. 0-0 e o comecinho do jogo em Limeira. Luciano, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista. Muito equilibrado, né? A Ponte tenta mais pelo setor direito. A Inter é perigosa, joga com 3 zagueiros, a Ponte não. Hoje o Arthur está adiantado na frente do Barcelos. É mais ou menos a mesma plataforma que foi utilizada contra a Portuguesa, com algumas variações. Mas para mim, até agora, 8 primeiro tempo, jogo equilibrado, Batista. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro, o incomparável. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Arremesso lateral para Ponte. Arthur é quem vai cobrar. Há um revezamento, né, Vladimir? Ora cobra arremesso o Arthur, ora cobra o Barcelos. Dá a impressão de que quando é no campo de defesa, cobra o Barcelos. Quando é no campo de ataque, cobra o Arthur. Será que eles combinaram isso? Ou a indicação, orientação do técnico Alberto Valentim, né? Pode ser também os dois laterais esquerdos que utilizam a Ponte Preta como titulares nesse começo de campeonato. Olha com André Luiz lá dentro da grande área. A Ponte não adianta a sua marcação. Lançamento pela esquerda, Léo Kovic. Lançamento também horroroso, né, do André Luiz. Léo Kovic deu uma raspada de cabeça e ela foi para a linha lateral. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Maguinho, que joga com uma touca de natação. Ele sofreu um corte na partida diante da Portuguesa. Naquele jogo colocou a touca de natação e está com ela até hoje. Foi aquele choque de cabeça com o Maceió, né? No mesmo lance em que o Maceió foi expulso no finalzinho do primeiro tempo. Emerson domina dentro do círculo central, o passe completamente equivocado, manda para arremesso lateral, é arremesso para Inter, campo de defesa pelo lado esquerdo. Acompanhe as principais informações de Guarani, Ponte Guarani, no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CB nas redes sociais. Maguinho vem para a cobrança de arremesso lateral, cobra para Emerson, volta no Maguinho. Ele tenta evoluir, a bola vai para a linha lateral. E Bali chegou tirando, joga para a linha lateral, é arremesso senegalês. Fica reclamando, fica na bronca, dizendo que não tocou na bola. E o árbitro marca arremesso lateral. Árbitro do jogo é o Matheus Delgado Candançan. É de Barueri e é engenheiro. Tem 26 anos, engenheiro, portanto, o árbitro do jogo de hoje.
Time da Ponte retoma a bola pela direita, Jean Dias. Pela meia, Léo Oliveira faz o lançamento lá para dentro da grande área para Serginho. Chega bem para tirar lá atrás. Defesa do time da Inter, Eduardo Porto. E depois, na sequência, tá caído o jogador Arthur da Macaca. Árbitro marca falta, chegada Felipe Albuquerque, é falta para Macaca bater pela esquerda, mas não saiu o cartão, hein, Vladimir? Não teve cartão não, mas a falta aconteceu, né? O Felipe argumenta que não, mas ele chegou atrasado, né? O Arthur saiu atrás e chegou à frente dele e o Felipe Albuquerque o derrubou, por isso é falta para a equipe da Ponte cobrar no campo de ataque lá pelo lado esquerdo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Boa presença de torcedores da Ponte Preta no estádio Major José Levi Sobrinho. Falta pela esquerda. Momento de grande expectativa. O time da Ponte vai levando 3 para a área. Danilo Barcelos ameaça, não bate. Agora bate, pé canhoto, levantou na área. Em cima da defesa, Eduardo Porto chega lá atrás para afastar. Qual é a temperatura em Limeira, em Vladimir Catarino? Nesse momento, 31 graus. Mesmo com chuva, está bastante abafado na cidade de Limeira. Bom, 31 graus marcando o termômetro. Sensação térmica deve ser o quê? Aí de uns 35, né? 34 a 35. 34 a 35. Sensação de abafamento nesse momento. Realmente está muito quente em Limeira nessa tarde. Levantamento de Juan Tavares. A bola passa, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Saiu, foi embora em tiro de meta. Tá bravo, hein? Diogo Silva tá falando ali, tá vociferando e indicando o erro de marcação aí nessa bola cruzada, hein, Vladimir? Posicionamento, né? Essa é a preocupação do Diogo Silva, querendo que a Ponte não dê espaços ao time da Inter nessa jogada. Para sorte, o lançamento foi pela linha de fundo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Gleger Zorzin, começo do jogo. Plataforma tática. Como é que começam Inter e Ponte Preta em Limeira, em Gleger? Um jogo muito espelhado, né, Batista? Você vê que o Diogo Silva ele estava pedindo mais atenção no meio de campo ali, porque a Inter, quando ela roda essa bola no meio, a Ponte tá muito afastada, né? A segunda linha está muito distante. E isso facilita o trabalho da Inter. Ele deu para ver nitidamente. Ele fala, olha, encosta, né? Porque tá dando espaço realmente os volantes da Ponte. E a Inter tem liberdade quando entra naquele setor do campo. Então o jogo está equilibrado, claro, mas o que está me chamando muita atenção é que os dois times, Batista, estão um preocupado com o outro. Sabe aquela preocupação, né, de que, olha, não vamos se expor demais para que não tenha problema. Para mim, os dois times ainda se estudando muito dentro do jogo. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Placar de 0-0, 15 minutos do primeiro tempo. Sai jogando Simon lá atrás. Ele bate, mas a bola rebate. Vai pra fora, pra linha lateral. E o arremesso é pela direita. Maguinho tem pressa, cobra, soltando pra Dudu. Domina no campo de defesa. Dudu recolhe, faz o passe lá pela esquerda. 15 minutos passados do primeiro tempo. Danilo Barcelos para Arthur. Ele faz o lançamento na frente para Jean Dias. Brigando contra a zaga da Inter. Do bate-rebote, sobra com o time da Inter. Pedro Vilhena tá caído. Reclama e o árbitro marcou. Falta na intermediária adversária. Falta para Macaca bater. Uma falta muito semelhante àquela para cima do Arthur, né? Pedro Vilhena dava a impressão de não tentar mais nada, não querer mais nada com o jogo, mas acabou chegando primeiro ali que o seu marcador, que era exatamente o Eduardo Porto, quem estava no lance. Aliás, o Marlon, camisa 15. Falta para Ponte, oportunidade na bola parada. Batista.
Vai pra bola o time da Macaca na cobrança de falta. Momento de grande expectativa. Se fosse no Majestoso, a Ponte estaria atacando para o gol da linha do trem, tomando por base as cabines de rádio do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte ataca, portanto, para a direita. Se fosse no Majestoso, seria no gol da linha do trem. Danilo Barcelos reclama dizendo que a barreira andou. Está se posicionando mais à frente e ele chama a atenção do árbitro. São 3 homens do time da Inter na barreira. Danilo Barcelos partiu, pé canhoto, mal. Muito mal. Bateu por baixo, a bola subiu, caiu longe lá em Cordeirópolis, em Vladimir. Só não foi tão longe que bateu na cabeça do palhaço do circo, que está no estacionamento lá do estádio do Limeirão. Tá atordoado o palhaço e a bola foi para fora, é tiro de meta. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Placar de 0-0, o time da Inter vai para o campo de ataque pela esquerda, faz o lançamento, Juan Tavares lá para dentro da grande área, subiu, toca de cabeça, Rafael Silva girou bem o pescoço, mas a cabeçada saiu fraca e a esquerda de Diogo Silva, é tiro de meta para Macaca bater. Movimento até que foi bem feito, né? Mas não teve força, qualidade no cabeceio, por isso não levou perigo algum, é apenas tiro de meta. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre as saborosas linguiças Seara no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Maguinho na cobrança de arremesso lateral, recua para Simon, ele trabalha de perna direita na saída de 3 com Emerson lá pela esquerda com Danilo Barcelos, faz o lançamento, a bola vai para a linha lateral, desviou no Felipe Albuquerque, portanto arremesso lateral para Macaca. 18:30, primeiro tempo, 0-0. O jogo em CH se apresenta com uma certa lentidão. Os times estão se poupando por causa do calor nesse primeiro tempo em CH. É uma hipótese, mas o que mais se aproxima da verdade é que são 2 times lentos, né, Batista? Você pega o meio campo da Inter, é um meio campo pesado, e da Ponte também, com exceção do Vilhena. A Ponte, até agora, nós temos quase 20 minutos, deu um chute pro gol e foi aquele chute do Danilo Barcelos que bateu na cabeça do palhaço do circo. O restante, a Ponte não fez nada no jogo. Não que a Inter tenha feito também, né? Mas o jogo não agrada, muito lento, e o empate é absolutamente correto. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Time da Inter tenta penetrar no campo de ataque. Vem pra bola. Rafael Silva. Tá caído o jogador da Inter. E o árbitro parou, marcou a falta no campo de ataque. Não dá cartão, tô gostando desse tipo de arbitragem, hein? Marcou a falta pro time da Inter bater, Vladimir Catarino. E uma falta cometida com o nariz, né? O Simon chegou de nariz ali, derrubando as costas do Rafael Silva, tanto que ficou dolorido o nariz do Simon. É falta pra Inter, Batista. E o Simon tem um narigão, hein? O nariz chegou primeiro, né? Se ele estiver na sala, o resto vai ficar sem fôlego, né? Porque ele vai puxar o ar todo. É falta, o time da Inter cobra, levantamento na área, subiu, golpeando de cabeça. Eduardo Porto, a bola subiu, foi embora, pra fora, pela linha de fundo, é tiro de meta pra Macaca bater. Os zagueiros da Inter sobem, né, em todo lance de bola parada. Eduardo Porto tocou de cabeça as costas ali da zaga da Ponte, mas cabeceou pra cima. Vai viajar, faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta a tranquilidade e segurança de todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Placar de 0-0 e o árbitro já vai chamar a atenção, hein?
Matheus Delgado Candansan já avisou. O Diogo Silva tá fazendo cera. E ele falou: chega. Fez aquele sinal com as duas mãos balançantes no ar, dizendo: chega. Não quer saber de cera aí o árbitro do jogo, hein, Vladimir? Mas não entendi como cera, né? Pra mim, tava esperando ali o posicionamento do Diogo Silva. O árbitro quis mostrar serviço e deu essa branca no goleiro. Concorra a 10 ingressos para Ponte Preta e Corinthians. Partida marcada para quarta-feira. Quarta da próxima semana. O chão vai tremer. É metal esfregando em metal. E você vai concorrer nessa jornada a 10 ingressos. É só entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha composta por 3 palavras, tá? E aí você vai pegar essa senha e o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Vai mandar o seu nome completo, CPF e também a senha. Então você tem que mandar 3 coisas, combinado? Nome completo, CPF e senha. No apito final, o Edu Pinheiro vai fazer o sorteio. 10 ingressos. Os ingressos serão retirados na loja da Macaca na quarta-feira, no dia do jogo, até uns 10 minutos antes do início da partida. É só chegar lá, o ganhador chega lá na loja da Macaca dizendo que foi retirar o ingresso que ganhou da Rádio Bandeirantes. Participe e boa sorte para você. Domina, vem pro jogo Léo Oliveira. Para solta no campo de ataque Jean Dias. Para Pedro Vilhena, ele recua. Domina outra vez o Léo Oliveira. Sai jogando por dentro. Trabalha Emerson para fazer o passe lá pela esquerda para Arthur. Ele vai recuar para Danilo Barcelos, que recua ainda mais ali na intermediária para Simon. Simon levanta na ponta direita para Pedro Vilhena. Ele para, raciocina. Deu a estilingada para Jean Dias lá pela ponta direita. Encara a marcação. Vai no 1 contra 1. Não passou. A bola foi para a linha lateral e arremessou pela direita para Macaca. E vem para a bola Maguinho. Já está autorizado. Cobra arremesso lateral, recuando. O time da Ponte está inteiro no campo de ataque. Simon rola para dentro do círculo central. Emerson abriu lá pela ponta direita para Maguinho. Para Jean Dias, aliás, para Dudu. Girou bonito para Jean Dias. Pé direito, cruzou na área. Chega lá atrás, Felipe Albuquerque de cabeça, afasta, tira. Arthur deixa a bola sair. E rapidamente cobra o arremesso lateral para Dudu. Para Arthur, para Dudu. Dudu erra o passe, recupera o time da Inter. Em cima da marcação, Dudu tenta a recuperação e joga para fora e sentiu Dudu. Posterior da coxa, pode tirar, hein? Não vai dar para continuar. Deu aquela fisgada. Quando ele chegou para interceptar, para tentar roubar a bola, sentiu a coxa direita em Vladimir Catarino. E tá caído ali, tá de cócoras, na verdade, o Dudu. O árbitro vai lá conferir e confirmar o que aconteceu, mas imediatamente ele apontou realmente uma lesão muscular ali na coxa. Batista. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025. Estádio Major José Levi Sobrinho em Limeira. Inter 0-0 também para a Ponte Preta e vem a Macaca. Domina Arthur, rolando rasteirinho pela meia esquerda. A Ponte se mete no campo de ataque. Danilo Barcelos, 25,5. Partiu o Arthur, vai para a linha de fundo. Chega com ele a marcação. Mas o último toque foi do Arthur, então é tiro de meta. Tiro de meta, ou marcou a falta o árbitro? Marcou falta de ataque, Batista. Não, deu tiro de meta mesmo.
Posse de bola ali para Inter e o Dudu voltou, viu, Batista? Vai tentar ainda permanecer no jogo o volante Dudu da Ponte. E eu sigo com o giro do placar em Limeira. Inter 0, Ponte Preta 0. Sim, olha, primeiro tempo em Diadema, Água Santa 0, Red Bull Bragantino 0, 18h30, Velo Clube Santos. Lá em Rio Claro, 20h30, Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino. E hoje, final da Copa São Paulo, Pacaembu, depois de 5 anos, reformado. São Paulo de virada 3, Corinthians 2, São Paulo campeão da Copinha, da Copa São Paulo. Léo Kovic, pé canhoto, cruzou muito mal. Endereço era o Felipe Albuquerque, mas muito longe à frente a bola saiu em tiro de meta para Macaca. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Batista. Pois não, a informação diz aí. O Everton Brito foi chamado, aliás, o Pacheco foi chamado ali pelo técnico Alberto Valentim. Acho que não deve mesmo continuar o Dudu. Pacheco foi chamado. Gleger Zorzin, metade do primeiro tempo, 0-0. Quem é que está melhor do jogo, hein, Gleger? O jogo ruim, né, Batista? Lento, corno, tá bem ruim de assistir o jogo, né? As duas equipes, aquilo que eu disse, parece que estão com medo de agredir, né? A Inter tá jogando em casa, pressiona pouco. A Ponte, em alguns momentos, sobe a linha, mas dá muito espaço no meio de campo também. Agora você vê com a contusão do Dudu e o Pacheco entrando aí, como trouxe o Catarina a informação, ele vai fazer aquela dobra lá do lado direito que eu falava lá no começo. É possível que a Ponte fique um pouco mais ofensiva. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E para você, CH, metade do primeiro tempo, quem está melhor até aqui? 0-0 em CH. Nem Ponte nem Inter, o jogo que não agrada, os times lentos, né? Talvez seja economia pela conta do calor forte, da sensação térmica ainda maior, mas futebol até agora ninguém jogou. Aliás, se continuar desse jeito, o mais correto seria para o cliente do jogo, aquele que está lá no Limeirão, receber o ressarcimento do que pagou para entrar no campo, porque até agora, jogo nós não tivemos. Os dois times, né, não querem se expor, e com isso o jogo fica modorrento. A impressão que é aquela história, né, em terra de sapo, mosca não dá rasante. Então ninguém quer saber de ceder espaço para ninguém. E saiu o primeiro cartão para Rafael Silva, cometeu uma falta feia ali no meio campo, hein, Vladimir? Portando um ataque promissor ali da equipe da Ponte Preta, tá amarelado, portanto, Rafael Silva. Camisa 9 da Inter, a falta foi para cima do Jean Dias. O Pacheco voltou para o banco, deu uma segurada ali na possível alteração, o Alberto Valentim. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Simon sai jogando lá atrás na combinação de jogo pela direita. Vem pra bola Pedro Vilhena. Trabalha, domina, recolhe, solta, vem por dentro. O time da Macaca usa o caminho da direita para progredir. Mas refuga, não vai. Recua Léo Oliveira, recua ainda mais. 29, quase 30. Domina pela esquerda, tenta a passagem. O time da Macaca vai pro campo de ataque. Arthur bem na lateral. Ele faz o passe à frente, mas na proteção. A bola vai embora para fora pela linha de fundo. André Luiz pega lá atrás para o time da Inter. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte Preta e Guarani em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado.
30 minutos, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Felipe Albuquerque domina, soltando pela meia direita. Campo de ataque, Albano perde, não consegue dominar. A Ponte tira, toca lá atrás. Vem Dudu, girou o corpo, entregando pela esquerda para Arthur. Erra o passe o Arthur, muitos erros de passe. Albano levantou, cruzamento muito ruim. Aí, né, o Rafael Silva, se tiver um amigo assim, não precisa de inimigo no jogo, né, Vladimir? Aí não dá pro centroavante, né, Batista? Se a bola não chegar municiada com qualidade, o centroavante não vai alcançar e vai brigar somente com o zagueiro. A bola foi direto pela linha de fundo, a posse é da Ponte Preta. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet, condimentada com especiarias e pimenta branca. Processo artesanal e cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mega loja em Sorocaba. Levantamento de Marlon, lá pela ponta direita para Felipe Albuquerque. A bola passa, sai, vai para a linha lateral. Olha o entusiasmo do Arthur para a cobrança de arremesso, hein? Ele vem a passos lentos para pegar a bola no cone. Tem ali uma espécie de cone, isso aí é um multiball, já utilizado na Premier League há algum tempo e no Campeonato Paulista está sendo utilizado pela primeira vez este ano. 16 bolas colocadas ao redor do gramado. E aí não tem gandula. O próprio jogador pega a bola para a cobrança de arremesso lateral. O papel do gandula não é que não tem gandula. Tem gandula, mas o papel do gandula é pegar a bola e colocar em cima do cone. Novidade do Paulistão Sicredi 2025. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E o Pedro Vilhena tá caído, o árbitro tá irritado, manda ele se levantar. Tá pedindo uma falta o Pedro Vilhena, o árbitro disse que não foi, agora não adianta, né? Não vai voltar. Tem que se levantar o Pedro Vilhena e seguir no jogo. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Cobrança de arremesso lateral 33. Vem para a bola Arthur lá pela esquerda. Demora uma enormidade para fazer a reposição. Arthur vai colocar a bola outra vez em movimento. 0-0. Agora quem está assistindo na TV viu claramente, né, o Gandula colocando a bola no cone. Aquilo que eu relatava agora há pouco. O multiball. Já na Premier League há algum tempo na Europa. Na Itália também, na Inglaterra, sendo utilizado esse sistema. E vem o time da Inter, domina no campo de ataque, vem pra bola, pé canhoto, Albano bateu, é gol! Gol! Da Inter! Na marca de 34 minutos passados primeiro tempo, bobeada no sistema defensivo de marcação do time da Macaca, a penetração e a batida ao pano de perna canhota, a bola entrou no cantinho, na direita, bateu lá dentro e fechou, abre o placar do jogo, ao pano, camisa número 10, 1 para Inter, 0 para Ponte Preta, e o detalhe no gol é seu Vladimir Catarino. Detalhe que a posse da bola era da Ponte na cobrança do lateral, tanto que o Arthur estava enrolando, demorando para cobrar. Na cobrança errada, a Inter recuperou com o Albano. Ele foi avançando, ninguém apertou na marcação, ele arriscou de longe, buscando mais uma vez o canto direito do goleirão da Ponte, Diogo Silva, que não conseguiu alcançar. A Inter tá na frente 1-0. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos.
Portaria SPA/MF 2093/2024. Amarelo, pois não, a informação diz aí, Vladimir. Mais um para Inter, Léo Kovic, né, camisa número meia dúzia, uma falta ali para cima do Maguinho, tá amarelado o lateral da Inter. E aí, Gleger, o time da Inter que ia pouco à frente, mas nesse chute fez com que o time da Inter pulasse à frente do marcador. O placar é justo, Gleger? Pra mim não é justo, não. É assim, é aquele detalhe. Claro que é justo porque a Inter se beneficiou ali do erro do time pontepretano. Cobrança de lateral, bola na mão do Arthur. Entregou a bola nos pés do jogador da Inter. Levou para dentro e aí bateu cruzado, forte. Se a gente percebe uma câmera que está atrás ali de um ângulo diferente, o Diogo estava totalmente fora, porque estava uma cobrança de lateral ali, ele foi como uma opção ali, se o Arthur quisesse voltar essa bola para trás, né? Então, e aí pega ele meio que ainda se ajustando, se arrumando, mas assim, jogos como esse, Batista, se você errar, você vai ter problema. Foi o que aconteceu com a Ponte. E para você, CH, vitória parcial até aqui, 1-0 para Inter. Há uma doação de gol, né? O Arthur fez o favor de cobrar um lateral defensivo de maneira errada no pé do jogador que fez o gol, Albano. A Ponte joga um péssimo futebol, né? Time lento, macambúzio, zurumbático. Essa coisa de dobra do lado esquerdo, se adiantar o Arthur, do Arthur e o Barcelos, qual é o mais lento? É o Arthur, daí ele adianta. Nesse jogo não está funcionando e a Ponte merece estar perdendo, Batista. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 1-0, lançamento Maguinho de peito para Pedro Vilhena, vem para Maguinho, pegada por baixo e o Maguinho tá se contorcendo em dores. Árbitro não marcou, mandou o jogo seguir. Lançamento, bola aberta pela direita, vem Albano, ele tentou girar em cima da marcação, perdeu, recupera lá atrás Danilo Barcelos para Arthur. E o Maguinho já está recuperado, já está aqui, ó, recompondo, descendo, vindo para marcar do lado direito. Ele que tomou uma pegada forte lá na entrada da área da Inter. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Dá uma olhada lá na gôndola. Vai comprar temperos? Veja a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa da família Sato. Domina o time da Ponte, vem por dentro. Opa! Tá reclamando ali de uma falta. O árbitro marcou, mas não deu cartão. A passagem do Serginho foi travada por baixo. Lance possível ou passível de cartão. Mas o árbitro não deu, apenas a falta para Macaca, Vladimir. Era o Marlon, né? Mais uma falta dura cometida pelo Marlon. A arbitragem não marcou a falta, não deu cartão para a reclamação do time da Ponte. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra a sua conta no Sicredi. Cobrança de falta lá no meio da área. Roberto Rosa chega afastando. Vem Maguinho, a bola saiu, foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Quer ganhar um ingresso para o jogo Ponte Corinthians quarta-feira? Então entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma senha composta por 3 palavras. Pegue a senha, o número de WhatsApp, que é um número exclusivo para sorteios. Você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. No apito final, logo depois do jogo, tem o apito final. Dentro do apito final, o Edu Pinheiro vai sortear 10 ingressos. Os ingressos serão retirados lá na loja da Macaca no dia do jogo. Participe e boa sorte para você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
40 minutos passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025 em Limeira, Internacional 1, Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, 20h30, Barueri tem Palmeiras e Novo Horizonte. E atenção, em Diadema, gol do Água Santa, Luan Dias, ex-Guarani. Água Santa 1, Red Bull Bragantino 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jean Dias domina pela meia direita, fez a inversão de jogo na ponta para Arthur, rolou atrás para Dudu, erra o passe o Dudu, e vem Danilo Barcelos para cortar, e o árbitro marca a falta do Pedro Vilhena em Rafael Silva. É falta lá atrás do campo de defesa. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/BandMaisTV. 41, vai cobrar a falta lá atrás o goleiro André Luiz. André Luiz se prepara para a batida. Time da Inter que tem 2 empates e 1 jogo a menos. Jogo com São Paulo na primeira rodada não aconteceu porque o tricolor do Morumbi estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Já tem a data marcada para esse jogo ou ainda não, Vladimir? Sim, já é no mês de fevereiro. Já confirma a data exata, mas em fevereiro vai acontecer essa partida atrasada, né? Entre São Paulo e Inter de Limeira, que vai acontecer no Morumbi. Simon domina em cima da risca da metade do campo, solta a bola à frente pela meia, reclama o time da Macaca de uma falta, o árbitro não marca. A bola volta no Simon. Ele domina, solta pela esquerda, vem para Danilo Barcelos, para Arthur, meteu o pé canhoto, levantou na área para Jean Dias, vem de cabeça para tirar Juan Tavares. Para a linha lateral é arremesso pela direita para o time da Ponte bater. 1-0, a Ponte tem pressa, perde o jogo. Cobra arremesso lateral Simon para Danilo Barcelos, recolhe e domina pela esquerda. Acionou o Arthur, fez o cruzamento para Dudu, matou no peito, solta atrás pela esquerda e a bola vai para a linha lá, mas tá muito mal o Dudu, hein? Para jogar desse jeito aí, então seria preferível ter tirado o Dudu, que sentiu a coxa, sentiu a posterior e joga com 10. Se não quer colocar ninguém, tudo bem. Vamos respeitar. Agora, para jogar desse jeito, hein? Tá louco. Faça-me o favor, hein, Dudu? Léo Kovic recua para Roberto Rosa, trabalha lá atrás do campo de defesa, vem Gui Mariano, zagueiro, empurra o jogo lá pela direita para Eduardo Porto, faz o lançamento lá na frente no campo de ataque, vem Emerson, chega, faz a proteção, mas a bola já havia transposto a linha lateral. Não deu falta, né? Deu falta? É, falta aí nesse lance, ó. Um puxão ali do Rafael Silva, segundo a arbitragem, falta. E só para confirmar, dia 10 de fevereiro, o jogo entre São Paulo e Inter de Limeira. Desktop, patrocinador oficial de Guarani, Ponte e Guarani em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga, a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Vem pro jogo no campo de retaguarda o time da Inter no lançamento lá pela ponta direita. Trabalha pela meia, vem pra bola. Ibali recolheu, girou em cima da marcação, abriu na lateral para Felipe Albuquerque, volta no Ibali. Preparou o lançamento, inverteu de uma extremidade a outra, da direita para a esquerda e o Juan Tavares apanhou da bola, hein, velho? Pô, mas que falta de recurso, cacete. Melhor pra Ponte, vem pra bola Jean Dias, avança, dá um tapa nela, soltando por dentro pela meia, são 44,50, a Ponte perde. Pedro Vilhena vem na ponta direita, gira o corpo em cima da marcação, tenta levar, recua porque não consegue penetrar a marcação perdigueira. Em cima, vem Jean Dias, tentou levar, mas é impressionante, hein? Jean Dias chamou a falta não veio e ele perdeu a bola. Assim, ô Jean Dias,
Assim você esfola a cabeça do meu pai. Oh, que susto, né? A Ponte não deu um chute sequer no gol nessa primeira etapa. Teremos 2 de acréscimo, Batista. Termina em 47. Daqui a pouco, intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Comando do incomparável Edu Pinheiro. Roberto Rosa toca a bola no campo de ataque, vem, tentou Léo Kovic, errou o passe, a Ponte vem no contra-ataque, domina o Dudu, olha o que o Dudu fez agora, pô. Mas não é possível, ele tinha a opção por dentro, ou pela direita, ou então na passagem do Arthur lá pela esquerda, aí ele joga no ponto futuro, como costumava falar o finado, falecido Cláudio Coutinho. Mas nem que tivesse turbina nas nádegas, o Arthur chegaria nessa bola, hein, Vladimir? Nesse caso foi futuro demais, né? A bola foi lá pela linha de fundo, saiu em tiro de meta, passe errado, mais um da Ponte Preta. Placar de 1-0, o time da Macaca vai perdendo o jogo no estádio Major José Levi Sobrinho. Vai terminar o primeiro tempo já. Arremesso lateral é pela esquerda. Vem pra cobrança o time da Macaca. Quarta-feira tem o Corinthians no Majestoso. Domina no campo de defesa, vem Emerson pra fazer o passe. Erra o passe também o Emerson. Se vira como pode, Maguinho para evitar o contra-ataque, pega e recua, chamando o Diogo Silva, abriu pela esquerda para Danilo Barcelos e apita o árbitro Matheus Delgado Candançan. Terminou o primeiro tempo, vem aí o intervalo diferente, inteligente, Edu Pinheiro no comando, vai Edu! Ô, meu grande amigo Batista, a Bandeirantes é a casa do improviso, temos ingressos então, hein? Já falo da promoção. Ô, Catarino! Oi, Edu! Você percebeu contra o Novo Horizontino, Dudu foi expulso, teve que ser expulso e o time ganhou, um sufoco danado, né? O Maguinho marcou. Aí contra o Santos, estava na frente aqui, gol do Jean, e aí empatou o segundo tempo, foi um sufoco danado, 1-1. Contra a Portuguesa, 2 a mais no segundo tempo, melhor em campo o Diogo Silva. Hoje, né, nada com nada, num chute a gol, errou o lateral, o gol da Inter. Tá percebendo a evolução ou involução, Catarino? O que é inegável essa sequência mais complicada da Ponte no campeonato mas o time ainda não está mostrando aquilo que o torcedor espera, né, Edu? Todos esperavam aí uma sequência depois da vitória sobre o Novo Horizontino. Contra o Santos também não deixou de ser um resultado bom por ser contra um grande, mas faltou contra a Portuguesa a vitória. Agora nesse primeiro tempo também contra a equipe da Inter de Limeira, o Dudu, ponto negativo da Ponte nesta primeira etapa, como já disse o Batista. E eu percebi o Maguinho também mostrando a coxa ali no final do jogo, né, do primeiro tempo. Não sei se alertando sobre o problema do Dudu ou se ele próprio, Maguinho, também sentiu a coxa. A gente vai verificar quando os times voltarem para o segundo tempo. Edu? Olha, já eu começo com o CH. O Água Santa marcou o segundo gol, hein? Diogo Batista, 42, primeiro tempo, agora intervalo, Água Santa 2, Bragantino 0. E isso na classificação geral já dá uma correria, hein? Porque o Água Santa é primeira vitória, né? 3 pontos. Como é que tá o jogo da Ponte, Catarino? A escalação inicial? Macaca com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e o Jean Dias, Edu. E no banco estão Pedro Rocha, Elvis, Renato, Castro, João Gabriel, Vicente Conte, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito, Victor Andrade, Bruno Lopes e Danley. Tá, que bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu! Mas justamente hoje, seu CH, que o Arthur está completando 99 jogos. O Elvis completou contra a Portuguesa 100 jogos, entrou para o segundo tempo o Elvis, né? Completou 100 jogos e o Arthur, na sua terceira passagem, somando tudo, 99 jogos. Ele errou o lateral, saiu o gol da Inter e antes, o que aconteceu aí foi um chute do Albano. O gol foi a 34, né? Mas logo a 2 minutos, o mesmo Albano, autor do gol, Albano chutou aí de fora da área, longe, para uma boa defesa do Diogo Silva. Quantos gols, quantos chutes, quantas bolas a Ponte no gol do André Luiz? Nenhuma. 1-0 Inter, CH.
Olha, Edu, foi o circo dos horrores, né? A Ponte é um time previsível, a Ponte é um time lento. Essa dobra de lateral esquerdo não justifica, porque o Arthur é mais lento que o Barcelos. E o Arthur marca melhor que o Barcelos. Como é que ele adianta o Arthur e segura o Barcelos? Eu não consigo entender isso. Isso não entra na minha cabeça. Se alguém puder explicar para mim, algum ouvinte ou algum sacrepanta, porque eu não consigo entender. Esse meio-campo da Ponte é uma brincadeira. Esse Dudu tá jogando muito mal, de novo, né? Porque ele foi expulso um jogo, tomou cartão amarelo contra a Portuguesa e poderia ter sido expulso, jogou nada. No primeiro jogo ele foi expulso com 33. E nesse jogo ele é o pior em campo seguramente. E outro que tá jogando muito mal, aliás, mais dois, Léo Oliveira e o seu Pedro Vilhena. Como é que essa bola vai chegar pro Serginho e pro Jean Dias lá na frente? Não tem jeito, só com ligação direta. E nem a ligação direta a Ponte consegue fazer, sabe por quê? Porque quando acontece tem dois baixinhos lá na frente, Serginho e o Jean Dias. Então a Ponte não jogou, ofensivamente falando, não jogou. E ela fez o favor, através do seu Arthur, que tá numa nhaca gigantesca, tanto ele quanto o Barcelos, de fazer uma cobrança de lateral ridícula para trás. O Barcelos, bem longe do Barcelos, não conseguiu dominar. E aí por dentro, o bom jogador, interessante, Albano, número 10, fez de perna esquerda 1-0 para Inter. Não tem discussão para mim. A Ponte não jogou para merecer outra coisa, a não ser tomar um castigo de tomar 1-0. Precisa melhorar muito, Edu, e tem que mexer no time para a segunda etapa. A promoção é boa, hein, Sérgio? O que você acha? A retirada é na loja da Macaca, no dia do jogo. Não é aqui, não. Agora é o seguinte, ó. A promoção, atenção, hein? Você, por gentileza, vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, você vai ver o Eduzão lá com o cabelão branco dele. Tá tudo em cima, entendeu? Os peitos em cima da barriga, a barriga em cima do joelho, vamos que vamos. E aí é o seguinte, tem o número do WhatsApp embaixo e uma senha. E para esse WhatsApp, você manda o seu nome completo, o seu CPF e essa senha. Nome completo, o seu CPF e a senha que está aqui embaixo também no YouTube. No apito final, logo após a partida Inter e Ponte, a gente encerra a promoção e vamos sortear. Eu tenho 10 ingressos, tá? Não é par não, lá é um só, ganhou, é porque às vezes aqui dá o par aqui, mas aqui não, é um ingresso só, você ganha um ingresso, você vai ganhar um ingresso e você vai retirar no dia do jogo, das 18 às 19h35, o jogo da Ponte é 19h45, a federação sempre inovando, né? Horário exótico, 19h45, deixa eu ver na minha prancheta aqui. O jogo da Ponte contra o Corinthians, 19h45 da quarta-feira, dia 29. Então, se ganhou ingresso, vai pro jogo, vai na loja da Macaca, lá em frente ao Moisés, das 18 às 19h30. E você vai retirar, leva o documento, leva o seu CPF, ou leva a habilitação que tem o número do CPF, RG tem o número do CPF, tá lá, mostrou o nome, seu nome vai estar lá, retira e numa boa, hein? Então participe e boa sorte, ingresso Ponte Corinthians hoje aqui no apito final, 16h53, mas a macaquinha, hein? 1-0 perdendo, é a macaca sabe que a macaca? É daquele jeitinho, ô macaca safada! Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Ô, doutor Carro, eu tenho sempre a dúvida de onde comprar o Paraflu, na loja especializada ou na mecânica? Seja na internet, na Autopeças ou na mecânica, você encontra Paraflu nos melhores pontos de venda do Brasil. O mais importante é garantir que a troca do seu Paraflu seja feita por um profissional qualificado. Até a próxima. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Ficol é 100% praticidade. É Pisocol. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. O Kovic domina soltando, vem por dentro e Bali recolhe, gira lá pela direita para Felipe Albuquerque. Albano domina, vai experimentar daí uma bomba. Espalma. Diogo Silva voou, mandou pra fora pela linha de fundo, uma paulada, ele perde a canhota ali, Albano, escanteio pra Inter bater. É pra testar o goleiro no primeiro lance, né? Pancada do Albano buscando o canto direito, Diogo Silva espalmou, escanteio Inter. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Zorzin, a galera tá indo aqui no WhatsApp e tá brava com a macaca, hein? O que é isso? 1-0 Inter e diga lá, Zorzin. Mas tem que tá bravo mesmo, né, Edu? Ontem não tá jogando nada. Aliás, o jogo é ruim, né? A Inter se aproveitou ali da bobagem que fez o Arthur, né? Um lateral totalmente desconcentrado, pra trás, né? A gente aparentemente é algumas regras que você aprende desde lá da categoria de base, né? Quando você está pressionado no lateral, sempre para frente. Para trás você não consegue se recuperar e pro meio também não consegue. Então tem alguém ali, tem algum do time adversário para frente. Mesmo se perder a bola, você está posicionado. Então, um erro infantil, uma cobrança de lateral. E aí, meu amigo, futebol ele é muito complicado, né? Quando o jogo tá difícil, você não pode errar. E a gente sabe que esse menino, esse Albano, é bom jogador, né? Jogador camisa 10, jogador que evolui, tem uma boa técnica, inteligentemente trouxe ali pra perna esquerda e bateu cruzado, e aí é difícil, né?
Pô, os caras acho que ficam... Pô, vamos deixar chutar, o Diogo tá pegando muito, né? Tá bem pra caramba. Deixa chutar que ele vai pegar. Não é assim, né? Não é assim. O cara acertou um belíssimo chute. Se eu não me engano, aí a bola pega na trave e entra ainda. Golaço, né? Golaço mesmo. Mas vacilou a Ponte. É aquele negócio do jogo. É ruim, tecnicamente, dos dois lados. Não dá pra dizer que a Inter merece o resultado. Não dá pra dizer que a Ponte merece estar perdendo. Não merece nada. Jogo ruim, péssimo. Só que não pode errar. E a Ponte errou. E a Inter não errou. Manteve a bola ali, roda de um lado pro outro, jogo morno, né? Aquele jogo, parecendo um jogo de férias. Aqueles jogos que eu jogo aí, sabe, final de ano, que os caras me chamam pra jogar, e a bola fica pra lá, pra cá, né? Dá tempo de você sair do gol, vai lá, toma um cafezinho, volta. Então, assim, não acontece nada. Agora, se o time adversário dá de bandeja, aí, meu amigo, obrigado e bola na rede. Então, faltou um pouco de atenção pra Ponte nesse detalhe. E faltou, sabe o que? Agressividade, pô. Você tá percebendo que o time adversário não vem, não tá pressionando, não tá chegando, não tá, né? Tá com medo, não tá querendo se expor. Adianta a linha, vai pra cima. Marca sob pressão, tenta neutralizar a saída de bola, né? A iniciação das jogadas. Pra hora que você roubar, você tá mais próximo do gol. O goleiro da Inter tá assistindo o jogo. Se eu tivesse lá, viu, Edu, com 48 anos, esse primeiro tempo dava pra ter jogado tranquilo, né? Só ali observando, um tiro de meta aqui, outro ali. Então, assim, a Ponte precisa, né, querer um pouco mais. Espero que o Alberto, nesse intervalo aí, agora a gente percebe que vai ter mudanças. 4. Né, que muda e bota esse time pra cima, né? Não, o Catarino, traz aí. Isso, 4 mudanças vai fazer a Ponte Preta. Vão entrar Darley, Pacheco, Everton Brito e Elvis. Vamos saber quais serão os jogadores substituídos, né? O Maguinho é um deles, eu disse, pediu pra sair. O próprio Dudu também parece não estar voltando. O quarto árbitro agora vai autorizar as mudanças a serem efetuadas na Ponte Preta e a gente vai informar cada uma delas aqui, 4 de uma vez vai fazer o técnico Alberto Valentim. Primeira delas, sai na Inter a primeira, né? Sai o Rafael Silva para a entrada do camisa 11, Alexandro na Inter. Na Ponte, sai o Pedro Vilhena e entra o camisa 90, Darley. Darley 90 entrando no lugar do Pedro Vilhena. Primeira alteração confirmada aí na equipe da Ponte Preta. Segunda mudança está sendo efetuada, sai o Maguinho e entra o Pacheco, 28 Pacheco no lugar do camisa 2 Maguinho. Agora o Everton Brito, 29 no lugar do Jean Dias. Sai Jean Dias 7, entra 29 Everton Brito. E agora falta apenas o Elvis com a 10. Vai entrar no lugar do Dudu. Então sai Dudu, entrando o Elvis. As 4 mudanças feitas na Ponte Preta. Edu. Muito bem. Tá as alterações aí. Então, Pacheco entrando no Maguinho, o Elvis no lugar do Dudu, o Darley no lugar do Pedro Vilhena, Everton Brito no lugar do Jean Dias e vai começar o segundo tempo. Por enquanto 1-0 Inter, Macaca perdendo. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, o titular vem aí, é o chefe, é o comandante, é ele mesmo. Carlos Batista. Muito obrigado, Edu Pinheiro, que comandou o intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence à Inter, já que no primeiro tempo foi a Ponte que saiu jogando. Apita o árbitro. A bola está rolando em Limeira. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca!
Começa o segundo tempo, a Ponte começa atacando. Emerson bateu de perna direita da intermediária, subiu, saiu, é tiro de meta para Inter bater o Vladimir. A bola foi ajeitada ali pelo Elvis, né? Rolou para trás, na verdade um corte mal feito pela defesa da Inter. O Emerson arrematou de primeira, mas mandou por cima. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Albano domina pela direita, este é o autor do gol, pé canhoto, cruzou na área, Simon chega para tirar, mas a Inter retoma a segunda bola, volta para Albano, dominou, tentou a tabela por dentro na entrada da área, Ponte chega na retomada, time da Inter é esperto, tira, Felipe Albuquerque toca por dentro, voltou nele e a bola vai para a linha lateral, não conseguiu dominar, Juan Tavares e arremesso para Macaca, Arthur vai cobrar. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Vamos lá, Vladimir, você já informou no intervalo inteligente as alterações, mas para quem está chegando agora, quais são as mexidas do Alberto Valentim? Foram 4 mudanças de uma vez, né? Entrou o Pacheco 28, vem a Ponte. Everton Brito, pé direito na área para Darley, dali para Pacheco, bateu cruzando, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo em tiro de meta, escanteio pra Macaca bater. Rapidinho, Pacheco entrou com a 28 no lugar do Maguinho, Elvis com a 10 no lugar do Dudu, Danley 90 no lugar do Pedro Vilhena e Everton Brito 29 no lugar do Jean Dias. Na Inter saiu Rafael Silva para a entrada do 11 Alexandro. Escanteio, vem pra bola Elvis, pé direito, cruzou na área, Simon de cabeça na trave. Pancada de cabeça de Simon, a bola explodiu no poste direito de André Luiz, que ficou integralmente arrepiado. Por pouco, por muito pouco, a Macaca não empata o jogo. Na sequência, a bola foi atirada pela linha de fundo em escanteio. Elvis, pé direito, levanta no primeiro poste, rasga lá atrás, tirando e afastando Lelkovic. Cobrança de escanteio outra vez de Elvis para Arthur, Arthur para Elvis, Elvis para Arthur. Levou para a linha de fundo, prendeu e a bola sai. E é o arremesso, desperdiça a bola parada, o Bandeira marcou impedimento. No lance anterior, que pancada, o Emerson foi quem tocou de cabeça, ela explodiu na trave e quando o Simon tentava vir para o rebote, a defesa da Inter mandou pela linha de fundo. Jogue com responsabilidade. Jogue com KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. E aí, Gleger, as alterações aí no time da Ponte para o segundo tempo, o que você achou? Bom, até o momento, aparentemente a Ponte melhorou, né? Pressionando aí, bola na trave, chegando com alguns lances. O Elvis traz uma qualidade para esse time. Eu gostei das substituições. O Alberto tinha que mexer e para mim mexeu bem. Pacheco domina no peito, recolhe pela meia, avança no campo de ataque. Everton Brito vai para a ponta. Pacheco, a bomba! Vai embora, para fora pela linha de fundo, bico direito da grande área, experimentou dali, bateu firme, cruzado, a bola passou na frente do André Luiz e saiu. Tiro de meta para Inter bater o Vladimir. Tá mais ousada a Ponte na segunda etapa. Pacheco dominou, bateu forte, ela passou em frente, ali é o gol defendido pelo André Luiz e foi para fora. E para você, CH, as alterações do Alberto Valentim. Bom, aqueles que saíram tinham que sair, né? Porque não dava mais para aguentar ver, assistir Dudu, Vilhena, o Maguinho principalmente. O Jean Dias estava regular. Eu acho que está correto. A Ponte, em 5 minutos de jogo, já fez mais no segundo tempo do que fez em todo o primeiro tempo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
5 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão Sicredi 2025 em Limeira, Inter 1, Ponte Preta 0. Olha lá em Diadema, segue segundo tempo, Água Santa 2, Red Bull Bragantino 0. Lá no Couto Pereira, pelo Paranaense, Coritiba e Atlético, final do primeiro tempo 0-0 e terminou na Série A4, hein? Em São Caetano do Sul, São Caetano 0, Paulista 1. É o Kovic, cruzamento na área, toque de cabeça. Pega Diogo Silva, Eduardo Porto estava lá dentro da área para finalizar. Pega e não solta Diogo Silva, Vladimir Catarino. Mas teve liberdade de, o Eduardo Porto ali pro cabeceio, que ele não pegou em cheio não. Mandou a bola no centro do gol, lá estava o goleiro Diogo Silva. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Placar de 1-0, Simon recua uma bola perigosa. Diogo Silva, de perna direita, solta o jogo no campo de ataque lá na esquerda. Serginho tentou levar, foi aterrado, foi pro solo. Felipe Albuquerque diz que não. Árbitro não deu cartão, apenas a falta. E a Ponte cobra. Vem Elvis, meteu o jogo lá pela direita, partiu Pacheco, vai pra cima da bola, a bola sai pra linha de lado, é arremesso no campo de defesa. Vai viajar? Faça uma revisão preventiva do seu veículo antes de viajar. Escolha o mecânico da sua confiança e compre as peças na Rocha Autopeças. Garanta tranquilidade e segurança de todos na sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Quer ganhar ingresso para a Ponte Corinthians? Partida marcada para quarta-feira, 19h45 no Majestoso. Participe da promoção, já eu falo. Lançamento, vem o time da Inter. Batida fraquinha e o Diogo Silva pegou. E vai sair cartão amarelo. Imediatamente, cartão amarelo. A pegada foi ali do Léo Oliveira. E ele está sendo... Ele é na origem da jogada. Na origem da jogada ele cometeu a falta, o árbitro deu a vantagem, mas agora está aplicando o cartão amarelo para o Léo Oliveira, 55 da Macaca. Para participar da promoção do ingresso, basta você entrar no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Se você não é assinante, seja. É de graça, não paga nada. Mais de 47 mil, a caminho de 48 mil assinantes. E é muito fácil, lá tem uma senha, você pega a senha, o número de WhatsApp que também está lá no canal de vídeos, mande o seu nome completo, o seu CPF e a senha. 10 ingressos para 10 ganhadores, não são pares, são ingressos individualizados. São 10 ingressos e os ingressos serão retirados na loja da Macaca no dia do jogo, que é na quarta-feira. Placar de 1-0 em Limeira. Time da Ponte vai perdendo. Albano, autor do gol, domina soltando pela meia direita para Felipe Albuquerque por dentro. Ibali abriu pela direita para Albano. Albano para Ibali. A bola volta. Solta outra vez para Albano, dali para Albuquerque. Rente arrisca lateral. Ele não avança, prefere o toque recuado. Joga lá para trás para André Luiz. Ele está fora da sua área de meta. Meteu o pé, levantou lá no campo de ataque. E aí não foi para ninguém. A bola sobra, ninguém da Inter, sobra com o time da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Paulistão
Verão Sicredi 2025 no Limeirão. Depois esse ataque, Alexandro entrou na área, pé canhoto, uma bomba explodiu em Diogo Silva. Goleiro da Macaca vai embora para fora pela linha de fundo. Alexandro faz o sinal da cruz. Lançamento que veio lá de trás. Ele penetrou, entrou na área de perna canhota. Bateu firme, cruzado com a mão esquerda, Diogo Silva. Salva a Macaca. Mandou para fora pela linha de fundo. Escanteio pro Leão bater. Pra mim, defesaça, né? Não sou especialista, ele é o Gleger. Pra mim, defesaça, escanteio pra Inter. Escanteio pra Inter. Escanteio cobrado, bola na área. Gira o corpo, Alexandre em cima da marcação. Vem pra Albano, pé canhoto, cruzou na área. Diogo Silva. Punhos cerrados. Vem, tira. Afasta a bola, volta. O time da Inter fica com o rebote. Partiu Lelkovic pela esquerda. Avançou, tentou a penetração pela esquerda. Alexandro ficou preso na marcação. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Diogo Silva. Depois esse ataque, o time da Ponte vem com o Serginho. Balança o corpo, fugiu da marcação. Soltando por dentro, domina no campo de ataque. Vem Barcelos, abriu o jogo pela esquerda. Arthur dominou, rolou de volta pela meia. Trabalha o jogo em cima da marcação, tenta levar. Aliás, o Everton Brito perde a bola, tira lá atrás, afasta Albano, a bola volta. Domina Léo, vem pela esquerda Barcelos, soltando para Elvis. Abriu pela esquerda no campo de ataque para Arthur, para Everton Brito, lateral da grande área. Balançou, pedalou, chega, tira Felipe Albuquerque. Dá tempo, Gleger. Defesa do Diogo Silva, conceito e definição. Dá tempo porque vai ser muito rápido. Foi uma defesaça salvando a Ponte. Conceito 8 na defesa. 8, defesaça. Vem pra bola, pra batida na cobrança de escanteio. Time da Macaca com Elvis, pé direito, cruzou. Em cima da marcação, tira lá atrás, volta. Elvis vem pela lateral, conseguiu dominar, pé direito, fez o cruzamento, toque de cabeça, Everton Brito, é gol! Gol! Na marca de 13 minutos passados, segundo tempo. A bola na cobrança de escanteio, voltou pela esquerda, Elvis, lateral da grande área, levantou pro bico direito na pequena área. Everton Brito de cabeça, cabeçada fatal, cabeçada letal para empatar o jogo em Limeira. Everton Brito comemora, colocando a bola lá, Bebeto por baixo da camisa, com certeza a esposa grávida. Everton Brito, imponente para chegar e estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida da Macaca vibra, vibra, vibra. Da pele até o osso, dali, 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 Macaca, dali, Ponte Preta, examada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Inter também 1, e o detalhe no gol é seu Vladimir Catarino. O lance está sendo revisado, um possível impedimento do Elvis na retomada da bola, mas que assistência deu camisa 10 da Ponte, hein? A cobrança do escanteio não deu certo, depois me parece o Emerson rolou novamente pro Elvis, que aí com muita qualidade jogou a bola na cabeça do Everton Brito, que mandou para as redes. Comemorou bastante o Everton, também comemorou o torcedor da Ponte. Tudo igual, 1-1. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
E aí, CH, o time da Macaca empata o jogo só um minutinho porque vem Albano. Domina soltando pela esquerda, o time da Inter avança no campo de ataque. Estamos com 15 minutos, 1-1. Passe errado, o Simon já tira, dá tempo de falar. Pois não, CH? O Elvis é a diferença técnica do jogo, né? Ele não se movimenta, mas quando ele tem a bola nos pés, ele deu um passe de trivela pro Everton Brito fazer o gol, que foi um negócio de cinema, uma assistência excepcional. A Ponte merece um empate, ela voltou de outra maneira, com uma outra postura, com jogadores com vontade de jogar, correndo e enxergando que tem uma dificuldade no jogo. Então se você não correr, não se esforçar, não tomar a decisão correta, vai ter problema. Bom que empatou, e a Ponte nesse momento para mim é melhor no jogo. Domina o time da Ponte, Danley vem pela ponta canhota, recua para Serginho, centraliza a jogada para Emerson. Ele recolhe no corredor, faz o passe aberto para Pacheco, para Emerson, vem para a bola, domina Léo Oliveira, girou para Elvis, para Pacheco no peito, vai fazer pé direito, bateu, defesa! André Luiz saiu fechando o ângulo, a Ponte penetra e ia fazendo o segundo gol, Vladimir Catarino. Outro passe lindo ali do Elvis, né? Achou o Pacheco que rolou para trás, mas a defesa da Inter impediu que a bola chegasse ao atacante Ponte Pretano. Gleger Zorzinho, a Ponte empata o jogo, Gleger. E o que tá jogando o tal do Elvis é impressionante, né? Maestro do time, metida de bola fantástica, e a Ponte tem uma ocupação agora no campo defensivo da Inter e ofensivo da Ponte, impressionante. Ela retoma a bola, ela tem qualidade, ela tá pressionando. Aquilo tudo que eu falava no intervalo, a Ponte tá fazendo agora no segundo tempo. Tá melhor no jogo, tá merecendo o segundo gol. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadazervas.com.br. O Alberto Valentim vai ter que rever aí os seus conceitos, né? Não dá pro Elvis ficar fora desse time, cacete. Será que ele não consegue perceber isso? Não dá para manter no time Pedro Vilhena, Dudu. E olha que não é comum o treinador fazer 4 alterações no intervalo. Até porque a ordem alienígena não deixa. A ordem alienígena é uma entidade que fica em local incerto e não sabido e toma conta da cabeça de todos os treinadores ao redor do planeta. E o técnico Alberto Valentim peita a ordem, desconsidera a interferência da ordem e faz 4 alterações. Imitou mais ou menos o que fez o técnico do São Paulo na Copinha, no intervalo. Talvez o Alberto Valentim tenha assistido esse jogo. Perdia por 2-1. E aí o técnico do São Paulo fez 3 alterações. E virou o jogo, ganhou a partida e foi campeão da Copinha em cima do Corinthians, vencendo por 3-2. Então, se ele assistiu e imitou, está correto. Tem que imitar aquilo que é bom. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Mexeu. Vai. A Inter mudou 2 vezes, Batista. Saiu 2, Felipe Albuquerque, e entrou 22, JP Galvão. JP Galvão 22, entrando no lugar do Felipe Albuquerque. E saiu o 26, Juan Tavares, e entrou o 7, Juan. Só que esse Juan é com R. Juan 7 no lugar do Juan Tavares 26. E qual a diferença? Um escreve com R e o outro com J. Isso. Qual é a diferença? A diferença é que um é J, o outro é R. E vem pra bola pela direita, JP Galvão. É difícil fazer o simples, né? Então é isso mesmo. Domina, vem pro jogo Albano, autor do gol do time da Inter. 1-1, o jogo está empatado. Passe errado, vai pra linha lateral, de graça, cedendo arremesso lateral o time da Inter pra Macaca.
Pois não, CH, fala que eu te escuto. A diferença é que o Juan que saiu é espanhol de Palma de Maiorca. E esse que entrou é o Juan com R. Ele vem de Barueri, no bairro Princesa do Oeste. Aí o pai vai registrar o garoto, o Rebento, que nasceu. Aí ele chega lá e ele gosta do nome Juan. Assiste jogo, vê os locutores falando Juan, né? E ele quer colocar o nome de Juan. E o cara do cartório leva ao pé da letra. Coloca lá Juan. Só que o Juan da inspiração do pai é o Juan, em espanhol aí com J. Arthur domina, levantou na entrada da área, chega lá atrás para tirar Roberto Rosa na defesa do time da Inter. 1-1, jogo está empatado e o Juan solta o jogo lá pela esquerda. O time da Inter tenta a descida, vem com o Alexandro, pisa na bola, Juan recolhe, gira, caiu, reclamou, o árbitro marcou falta para o Leão bater. Falta cometida pelo Emerson ali para cima do Juan. Só para fechar esse assunto juanesco, esse Juan que entrou é com H, R-H-U-A-N. O Juan é com H? É R-H. R-H-U. Você viu que dá pra piorar, né, Batista? Sempre, não reclama, sempre dá pra piorar. É falta pra Inter bater, Vladimir. É falta. Falta pra Inter, né? Tá tentando reagir depois de sofrer o gol de empate, pressionado aí pela torcida. Vem bola na área, atenção ali pro Diogo Silva, Batista. 22, etapa final, 1-1. Vem pra bola o time da Inter pra erguer essa bola provavelmente lá pra área. Posicionado Léo Kovic. Vem pra bola. Partiu o levantamento, bola pra fora pela linha de fundo. Roberto Rosa bateu muito mal, hein, Vladimir? É, perigo algum, levou ali pro gol defendido pelo Diogo. É tiro de meta, a Ponte tem pressa, quer o gol da virada. Acompanha as principais informações do Guarani, Ponte Preta e Guarani no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também o portal CB nas redes sociais. Amarelo, a informação na Bandeirantes. O capitão da Ponte, o Emerson, ele perdeu a bola ali pro JP Galvão e cometeu a falta no afã de recuperá-la. Por isso o Emerson recebe cartão amarelo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta, vem pra bola na marca de 23 minutos e meio. Albano é quem vai bater. Momento de expectativa. É lateral da grande área. 2 homens da Macaca na barreira. Time da Inter ataca se fosse no Majestoso contra o gol da linha do trem. Partiu Albano, pé canhoto em cima da marcação. Chega Darley, afasta a bola, sobrou com um Pacheco. Ele lá de trás tentou fazer o passe, errou. Juan domina para o time da Inter, passa margeando o campo, vai à frente, chega, coloca o pé na bola. Pacheco tira, arremesso lateral. Time da Inter vem para a cobrança pelo esquerdo, lado esquerdo no campo de ataque, cobrando e tocando para Juan, vem o cruzamento, a bola passa por cima, longe, é tiro de meta para a Macaca bater. O cruzamento foi muito ruim, né? A bola foi direto pela linha de fundo, tinham pelo menos 3 esperando dentro da área, a bola saiu em tiro de meta. E saiu um cartão aí pro Emerson. Isso. Amarelado, portanto, o Emerson, né? Isso, Emerson. Tomou cartão amarelo por aquela falta no JP Galvão. Perfeito. Portanto, o Emerson amarelado. Tava pendurado, não, né? Não. Domina o time da Ponte lá atrás no campo de defesa. Perde a bola Léo Oliveira. Mas a Ponte recupera Elvis. Domina, faz o lançamento. Espichado lá pela esquerda para Serginho. Encara a marcação, bico esquerdo da grande área. Recua para Elvis pela meia esquerda. Rola rasteirinho. Vem para Emerson. Uma bomba! Espalma! André Luiz
por cima do gol, mandou pra fora pela linha de fundo, defesa importantíssima, tinha endereço Vladimir. Foi o Léo Oliveira quem arriscou de longe, em uma pancada. Na jogada de segurança, o André Luiz mandou pela linha de fundo, escanteio para Macaca. Léo Oliveira, pancada violenta, escanteio, vem pra bola, pra batida lá pela direita. Elvis, o homem das bolas paradas, autorizado, partiu, pé direito, levantou na área pra Danley Simon, também está lá dentro, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o Léo Oliveira tá reclamando, dizendo que tomou uma cabeçada. E o árbitro deu escanteio, hein? O último a tocar na bola foi o zagueiro. Tá saindo na Inter de Limeira o Albano, autor do gol, para a entrada do 17, Pablo. Não vai perguntar de novo se é aquele. Pablo, 17, tá entrando no lugar do Albano na Inter de Limeira. Escanteio pro time da Macaca, 26 da etapa final. Placar de 1-1. Time da Macaca vai pra cima. Tomando posição, Elvis, pé direito, cruzou na área, subiu Alex Silva. Aliás, Alexandro tira. A bola volta pra linha lateral, vai saindo, é arremesso. E o Elvis pede calma. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. E a defesa, Gleger. Foi no meio do gol, né, Batista? De longe. O goleirão estava ali bem colocado. Não foi muito difícil uma defesa, não. Grau de dificuldade baixo, 7,25. 7,25. Lembrando que defesaça só 8 ou acima de 8. Portanto, não foi defesaça do André Luiz. O chute do Léo Oliveira. Muda a ponte pela última vez, Batista. Sai o Emerson, né? Amarelado. E entra o Castro. Castro tem a 13, tá entrando no lugar do Emerson. O Elvis passa a ser o capitão do time. Última mudança feita na Macaca. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Arremesso lateral. Vem tomando posição pela direita. O Emerson parece que não gostou muito da substituição. Pacheco vem na força do braço, levantou na área para Danilo Barcelos. Sai, pega André Luiz. Saiu ali gesticulando, falando alguma coisa. O Emerson não deu para fazer a leitura labial. Time da Inter vem para o campo de ataque, lançamento espichado lá pela direita. A bola vai para a linha lateral. O Pablo estava na bola e ela saiu para arremesso lateral. Tem uma discussão ali do árbitro com o técnico Felipe Conceição. E já deu ultimato, inclusive, o árbitro dizendo que chega. Não quero saber mais desse falatório, desse vozerio. Árbitro Matheus Delgado Candansan, que vai metendo moral, vai colocando respeito no jogo. É arremesso lateral para Macaca bater. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. É tempo de análise. Carlos Henrique, o bate pesado, metade do segundo tempo. Quem está melhor agora? 1-1 em CH. No segundo tempo a Ponte é melhor. Deu uma baixada de ritmo, mas ela ainda controla o jogo. Muito diferente a Ponte na segunda etapa. Tá jogando futebol, fazendo variação de jogo pelo lado esquerdo, lado direito. Se caprichar um pouquinho, vira o jogo. Mas o jogo é perigoso. A Inter de Limeira agora joga no contra-ataque e é bom a Ponte ficar bem atenta a essa jogada de velocidade do time limeirense. Sim, jogo muito perigoso, jogo mais perigoso do que barbeiro com soluço, aquele barbeiro tradicional que se utiliza de navalha. Placar de 1-1, o jogo está empatado. Gleger Zorzin, a sua opinião, metade do segundo tempo. O que você está achando do jogo, hein, Gleger? A Ponte melhorou bem no jogo, melhorou, né? A Inter com as substituições conseguiu dar uma controlada, né? Uma equilibrada, mas para mim ainda a Ponte é melhor. Está mais próxima do segundo gol do que propriamente a Inter. Então,
Gostei das mexidas, gosto do posicionamento. E aí eu tô com aquele mesmo pensamento seu, né, Batista? Por que não começou assim? E vem o time da Inter, entrada da área, batida, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, saiu à direita. Bobeada do Léo Oliveira. Marlon dominou no meio das pernas, soltou e a bola foi embora. E Bali bateu de perna direita, voou, não achou nada. Diogo Silva, ela passou lambendo o poste. E o Ibali chutou e já caiu imediatamente com a perna dura, parecendo uma perna feita de pau. E tá saindo o Ibali. Sai Ibali 8, entra o 19, Bernardo. Bernardo 19 tá entrando e foi escanteio, né? A Inter tem cobrança de escanteio. Bernardo já está no campo de jogo no lugar de Ibali. Escanteio, levantamento de Léo Kovic. Lá dentro da área, Léo Oliveira chega, afasta, a bola volta para a linha de fundo, é novo escanteio. Vem para a bola Léo Kovic, autorizado 31, 1-1, segundo tempo. Parte o lateral, pé canhoto, subiu bem Diogo Silva, pega, pegou e não soltou o Vladimir. Pegou firme, né? Tinham dois jogadores da Inter ali o pressionando e um deles ficou caído lá dentro da área, na linha do gol. Por isso o jogo tá parado para o atendimento médico ser prestado. Desktop, o seu ano novo com internet turbinada. Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. Pois não, Edu Pinheiro, a sua informação, o jogo está parado em Limeira. No Cacoete significa que o plantão pode falar um pouquinho mais. Então é o seguinte, terceiro gol do Água Santa, Ademilson, 28, segundo tempo em Diadema. Água Santa 3, Bragantino 0. Pelo Brasil é o seguinte, hein? O Cruzeiro, que perdeu outro dia lá no Mané Garrincha pro Atlético 1-0, está perdendo o Mineirão pro Betim. Intervalo, Cruzeiro 0, Betim 1. O jogo do Flamengo lá no Mané Garrincha, intervalo, gol do Michael. Volta Redonda 0, Flamengo 1. E um detalhe de Everton Brito, que fez o gol da Ponte, hein? Ele chegou em abril do ano passado, veio da própria Inter. E hoje, depois de 21 jogos, marca o seu primeiro gol exatamente contra a Inter. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente, encontre as saborosas Linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Mega Loja em Sorocaba. JP Galvão, lá vai o time da Inter lá pela ponta direita, ele recua soltando pela meia, time da Inter avança no campo de ataque, vem Bernardo para JP Galvão, fecha a porta Danilo Barcelos, é arremesso lateral, JP Galvão vem para batida, vem para cobrança, ele é arremesso lateral, vai usar a força do braço, sim ou não, são duas opções, há uma movimentação do Pablo ali na frente, JP Galvão tentou, mirou no Pablo, Léo Oliveira chega para afastar e tira, Léo Oliveira tá caindo, falta nele, Vladimir. O árbitro até aguardou, né, para ver se ia ter a vantagem, como não aconteceu para Ponte, ele confirmou a falta para Macaca cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Se você quer concorrer a 10 ingressos para Ponte e Corinthians, partida marcada para quarta-feira, às 19h45 no Majestoso. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp, é para aquele número de WhatsApp que você vai mandar nome completo, CPF e a senha. Onde está essa senha? Lá no canal de vídeos, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
10 ingressos e o ingresso será retirado na loja da Macaca no mesmo dia do jogo, na quarta-feira. Participe, sorteio no apito final com o Edu Pinheiro, o incomparável. Domina Simon. Bom, o Simon também tá com brincadeira, hein? Tem um jogador mais à frente e um atrás. E tem uns 4, 5 ali pelo meio. E ele joga justamente onde não tem ninguém. E cadê o olhar periférico, hein, Vladimir? Tava olhando para outra direção. Vem a Inter. Inter vem pela esquerda. Bola batida e cruzada. Agora o Simon chegou para interceptar. Já passou levantamento, cruzamento na área. Passa por todo mundo. Vem lá atrás no campo de defesa. O time da Ponte domina com o Serginho. Ele usa a perna direita para despachar. Lá para o campo de ataque. O endereço é para Danley. Chega tirando. Gui Mariano toca para a linha lateral. É arremesso para Macaca. Vai viajar? Faça a revisão preventiva do seu veículo na Rocha Autopeças. Garanta tranquilidade e segurança para todos da sua família. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Léo Oliveira domina para o time da Macaca, soltando para Elvis. Ele dá uma burilada na bola e abriu pela esquerda para Danilo Barcelos. Ele recua para Serginho, para Léo Oliveira. De volta para Serginho. Ele opta em recuar. Começa então lá atrás Simon. Dominando e soltando para Serginho. Ele arremessa pela direita. Pacheco tenta o passe na frente para Everton Brito, autor do gol de empate da Macaca. Ele briga com a defesa da Inter, ganha, perde, acaba sobrando com o time da Inter. Se manda no campo de ataque. Simon vem por baixo, vem perigosamente, vem no carrinho para tirar, tira e afasta. Time da Ponte acaba cedendo o contra-ataque. JP Galvão lançou Léo Oliveira, chega, tira, afasta para Danilo Barcelos. Volta no Léo Oliveira. Ele mata, domina, recolhe, toca a bola por dentro para Serginho. Bola recuada na zaga, vem Simon. Ele domina com tranquilidade. Na direita para Pacheco e a Ponte fica tocando essa bola lá atrás. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 1-1. Time da Inter saiu na frente com um gol de Albano no primeiro tempo e no segundo tempo com a assistência do Elvis. Everton Brito de cabeça empatou e batou para Macaca. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Léo Oliveira para, pensa, raciocina, toca de lado para Elvis. Elvis domina, recua, toca para Arthur, jogando no miolo da zaga. Time da Ponte tenta atrair a Inter e a Inter não vai. Espera o time da Ponte. Léo Oliveira, passe errado. Vem o time da Inter do contra-ataque, bola aberta para Pablo. Lá pela direita ele domina, vem recuando pela meia. Bernardo para Pablo. Pablo para Bernardo, para Pablo, para Bernardo. Lançamento lá pela direita. Penetra, vai para dentro da grande área, tenta girar, caiu o jogador da Inter. E o árbitro nada marcou em Vladimir. Até porque nada era para ser marcado. Foi limpo no lance e a Ponte vem pro ataque. Domina o time da Ponte no contra-ataque, se mete no campo de ataque. Everton Brito passou pela marcação para Danley, pé canhoto, bateu, vai embora. Entrada da área. Danley, que passe do Everton Brito. Ele passou pela marcação do Gui Mariano e serviu a Danley, que bateu de esquerda. Pancada firme. O goleiro voou, não achou nada e ela passou lambendo, triscando o poste e foi embora. Que perigo! Por pouco.
Por muito pouco a Ponte não faz o segundo, Vladimir. Linda jogada do Everton Brito, belo passe ali para o Danley, que dominou e bateu forte, buscando o canto esquerdo do goleirão André Luiz. Bola passou tirando tinta da trave, Batista. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina, vem Pacheco, aberto lá pela direita. Cruzamento errado. O time da Ponte não valoriza a posse de bola. Simon foi driblado. Lançamento, bola aberta pela esquerda. Juan tentou arrancar em cima da marcação. Chega, tira, afasta Léo Oliveira. Vai pra fora, pra lateral. É arremesso pro time da Inter. Vem pra bola, pra cobrança. Léo Kovic pela esquerda. Vem na batida, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, Alexandro tentou fazer um golaço, hein, Vladimir? Não conseguiu o intento, mas torceu demais para ela entrar depois da batida. Tava muito longe, né, o Alexandro, mas mesmo assim tentou o arremate. Não levou perigo nenhum, foi pra fora, tiro de meta Ponte. E você, Vladimir, já teve assim numa situação que você fez o arremate e ela foi pra fora, mas você ficou torcendo pra entrar? Normalmente eu arremato pra dentro, né? Mas já aconteceu sim, mas depois eu aperfeiçoei e aí errei cada vez menos. Arremesso lateral, cobra o time da Inter, 41, Pablo. Domina soltando curtinho para JP Galvão. Atrás pela direita para Gui Mariano. Ele tenta a passagem, lançando o jogo pela direita. Vem JP Galvão. Gira em cima da marcação, 1-1. Time da Inter ronda a área da Macaca. Pablo, pé direito, cruzou na área. Matou no peito. Bernardo avançou para a linha de fundo e caiu para fora do campo. E a bola sobrou lá atrás. O time da Ponte vem no contra-ataque. Elvis domina, rola para Everton Brito, vem para dentro do círculo central. Pela esquerda para Elvis, faz o lançamento para Pacheco pela direita. Chega lá atrás Léo Kovic, afasta e tira. E vem no contra-ataque, domina Bernardo. Lançamento errado, a Ponte retoma Elvis. Tira, rola curtinho, volta para Elvis. Ele domina no plano intermediário. 42, 1-1. Inter saiu na frente, 1-0 no primeiro tempo. Albano e Everton Brito de cabeça com uma belíssima assistência de Elvis. No segundo tempo empatou. Arthur domina pela metade da quarta zaga, soltando pela minha direita para Simon, volta para Arthur, ele despacha lá pela direita, domina, toca com tranquilidade. O time da Ponte vai valorizando agora a posse de bola. Vem para Danley. Ele bate em cima da marcação. Vai sobrar fácil lá para André Luiz. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. JP Galvão avança na ponta direita. Arthur com ele. Ele quer um escanteio. Reclama com o Bandeira, mas acontece que o árbitro marcou uma falta, hein, Vladimir? Isso, na briga ali pela bola, na proteção, segundo o Bandeira, o JP Galvão segurou o Arthur, por isso a falta de ataque. Derby 209 no Paulistão 2025, Ponte Preta e Guarani, dia 9 de fevereiro, às 16 horas no estádio Moisés Lucarelli. Derby é na Rádio Bandeirantes. Oferecimento LED Moura. Acende a sua paixão por futebol e ainda economiza energia. Acesse ledmoura.com.br. Domina, vem pro jogo Elvis, balança em cima da marcação, deu rebote, a bola volta, sobra com Danilo Barcelos, carrega pela meia esquerda, vem no corredor central, abriu pela direita para Pacheco, recolheu, soltou para Léo Oliveira, vem por dentro, a Ponte trabalha com Elvis, pé direito, cruzou na área, chega lá atrás, afasta a defensiva do time da Inter. Gui Mariano toca na bola, ela sobrou com Alexandro, ele tentou passe para Juan, voltou muito mal e saiu lá atrás Diogo Silva. E vem o time da Ponte outra vez com Elvis. E também no Derby 209
Galassi Supermercados. Amigos, servindo amigos. Confira no site galassi.com.br. E Cortag, inovação em soluções para assentamento de pisos e revestimentos com qualidade que você confia. Confira em cortag.com.br. 1-1. A Ponte saiu perdendo no primeiro tempo, 1-0, gol de Albano. E no segundo tempo, Everton Brito de cabeça empatou. Everton Brito está caído e reclamando de uma falta. Diz aí a sua informação, Edu Pinheiro. Olha, no Mané Garrincha, segundo gol do Flamengo, Gonçalo Plata. Segundo tempo, Flamengo 2, Volta Redonda 0 e continua, hein? Água Santa 3, Bragantino 0, tá no final. E o árbitro Matheus Delgado Candansan marcou a falta para Macaca Vladimir Catarino. Falta para cima do Everton Brito. Elvis cobra e teremos mais 5. Vamos até 95. Elvis partiu, cobrou a falta, levantou na área, chega lá atrás para tirar a defensiva do time da Inter. A bola reboteada vai para a linha lateral. É arremesso favorável ao time da Inter. E o Pacheco, que estava do lado contrário, ele que é lateral direito, estava na esquerda, foi tentar dominar e aí o pé esquerdo ficou preso na grama e ele foi chicoteado pela bola, hein, Vladimir? É que o pé esquerdo ele usa só para subir no ônibus, né? Então não teve condição ali de dominar a bola o lateral Ponte Preta. Desktop, patrocinador oficial de Guarani Ponte Preta em 2025. Planos de 200 mega, 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Acesse desktop.com.br e fique ainda mais conectado. 47,5 no additional time, vamos até 50. Gleger Zorzin, dá tempo aí de sair um gol para um dos lados e termos um vencedor ou não? A Batista sempre dá, né? Já temos aí alguns minutos, claro que sempre dá, mas tudo se aproxima para o empate. E para você, CH, acho que empate é o melhor caminho ou teremos um vencedor nessa peleja? Do jeito que tá, o jeitão do jogo tá de empate. A gente torce sempre para que a Ponte vá para cima e faça o segundo gol, mas tá com cheiro e jeito de empate. Diogo Silva dá uma esticada nessa bola lá atrás do campo de defesa, na cabeça do Danley. Ele tentou acionar o Everton Brito, mas retoma o time da Inter e na sequência arremesso lateral. Conheça a mortadela defumada Seara Gourmet condimentada com especiarias branca e o processo artesanal com cozimento no vapor que garante textura, maciez e experiência única de sabor. Seara, encontre no Igatacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Cruzamento na entrada da área, Danilo Barcelos tocou, a bola voltou, Danley, pé direito, uma bomba! Explodiu no Eduardo Porto e a bola foi reboteada, sobra com o time da Inter, vem no contra-ataque, se manda, vai para o campo de ataque, Pablo tenta o passe, erra, fica caído o Bernardo, a Ponte retoma no campo de defesa, quase, a Ponte fez o segundo com o Danley, a bola sobra com o Arthur, ele de perna à direita, desperdiça, né? Passe muito ruim, hein, Vladimir? Sim, no lance anterior foi um gol perdido ali pela Ponte, né? Teve chance clara o Danley de matar o jogo e não fez. O minuto, time da Inter vem com Juan no campo de ataque, bola aberta pela esquerda, Léo Kovic rolou para a entrada na área, vem para a bola, Alexandro bateu fraquinho, praticamente um recuo para Diogo Silva. Sai pela direita, vem para a bola, domina Everton Brito, faz a enfiada de bola lá na frente, mas aí, né? Esse corpanzil aí do Danley, sabe quando que ele chegaria nessa bola? Nunca. Daqui a 3 meses. E vai acabar. Apita o árbitro Matheus Delgado Candansan.
Apita e termina o jogo em Limeira. Inter saiu na frente no primeiro tempo, fez 1-0 com o Albano. E no segundo tempo, com uma maravilhosa assistência de Elvis, Everton Brito de cabeça meteu a bola na rede, empatou o jogo. A Ponte soma 1 ponto fora de casa, vai a 6 no campeonato. Ponte Preta 1, Inter também 1, e na sequência vem aí apito final e atenção, Edu Pinheiro vai fazer o sorteio. Está encerrada a promoção, agora resta aguardar o sorteio para 10 ingressos para Ponte Preta e Corinthians. Partida marcada para quarta-feira, às 19h45, ingresso o ganhador vai retirar na loja da Macaca. Vem aí, apito final com o incomparável Edu Pinheiro, aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Edu Pinheiro. Público 3.282, 3.200 arredondando, renda 78 mil. 1-1, Ponte Inter, Inter e Ponte. Começo já com o Gregor Zorzin. Macaca mudou aí no intervalo, primeiro tempo muito mal. E aí o Elvis faz a diferença no gol de empate, sensacional. O Catarino, teve torcida da Ponte lá? Teve, né? Teve, bastante, hein? Bastante torcedor da Ponte Preta presente hoje ao estádio Major José Levi Sobrinho Limeirão. A Ponte segue invicta no campeonato, né, Edu? Tudo bem, terceiro empate seguido, mas segue invicta, enquanto a Inter também está invicta, mas só empatou 3 jogos, 3 empates, Edu. Você vai ver só, Dudu marcando Memphis de Pai quarta-feira, vale ingresso, viu? Você vai ver só. Vou dar 10 ingressos aqui pra ver. Dudu marcar Memphis de Pai. Você volta já no craque, tá bom, Catarino? Até já, Edu! É isso aí, ó, é o seguinte, vamos lá.
Terminou, hein? Água Santa 3, Bragantino 0. A promoção está encerrada. Nosso muito obrigado quem participou. Daqui a pouco a gente divulga o nome dos 10 ganhadores, né? Vai pegar o ingresso lá no dia do jogo, entre 18 e 19 e pouquinho, lá vou falar aqui, tá bom? Vai na loja da Macaca no Majestoso e pega o ingresso lá, né? Antes no dia do jogo, tá bom? Tranquilo. Vai no jogo mesmo, então pega o ingresso lá. Bom, é o seguinte, vamos lá, Osorzinho. Primeiro tempo, o Albano faz 1-0 a 34, 1-0 Inter. A Ponte não chutou nenhuma no gol. Como sempre, Diogo Silva, boas defesas, fez uma logo a 2 de cara. Aí no intervalo, Ponte pessimamente mal. O Alberto Valentim vem com 4 de uma vez só. Pacheco no lugar do Maguinho. Elvis no lugar do Dudu. Darley no lugar do Pedro Vilhena. Everton Brito no lugar do Jean Dias. E aí que o Elvis cobra o escanteio foi que há 2 minutos? E aí o Simon de cabeça na trave. Depois, a 5 minutos, Pacheco, chute cruzado, raspou. A Ponte empatou, só que ela, antes do empate. Diogo Silva, goleiro que veio do Paysandu. A defesa que ele fez do Alexandro. Dentro da área. Chutaço e defesaça do Diogo Silva. Aí veio o empate. Numa cobrança de escanteio de Elvis, a bola rebatida, sobra na meia-lua. Não sei quem da Ponte devolve para o Elvis. Lá na ponta. Primeiro detalhe. A maneira que o Elvis sai da marcação. Dá um toquito. O cara passa lotado. E aí ele fica à vontade para cruzar. Ele olha, raciocina e ele cruza de 3 dedos. No segundo prau para Everton Brito de cabeça pimba, 1-1. Primeiro gol de Everton Brito em 21 jogos, ele que veio da Inter de Limeira. O resto eu deixo com vocês. Teve chance, teve. Há 16 minutos também, uma triangulação, Elvis, Pacheco, Everton Brito. Teve aí um chute também, uma jogada do Darley a 39 minutos. Uma jogada do Everton Brito, que sobra para Anderley, uma cacetada na entrada da área, o goleiro não chegaria, raspou, e o próprio Darley perdeu aos 48, bateu no Eduardo Porto. Oi, Gregor Zorzinho, Inter 1, Ponte também 1, sim, queremos ouvi-lo. Primeiro tempo muito ruim, né, Edu? No nível técnico, não gostei, e é claro que o Alberto, ele tá tentando dar aí um padrão para esse time, né, então... Quando você quer dar um padrão, você mantém a mesma escalação e vai sucessivamente passando os jogos. O problema é que o Campeonato Paulista ele é muito, muito curto, né? Não dá para você ficar arriscando toda hora, não dá para você ficar insistindo com aquilo que não dá certo. E aí foi o que aconteceu. A Ponte... O seu Dudu e o seu Vilhena estão muito abaixo. Não compensa o custo-benefício. Desculpa... A Ponte teve problemas seríssimos no meio-campo e esses 2 jogadores que já estão recebendo a 3ª oportunidade e o Vilhena a 4ª, porque o Dudu expulso contra o Novo Horizontino ficou fora contra o Santos, e até agora a gente não viu futebol nesses 2 figurões aí. Agora, dá para fazer campanha pro Everton Brito, para esse povo que tá entrando virar titular? Não vou fazer campanha. Sabe por quê? Porque eles também jogam uma bem e outra mal. De qualquer maneira, pelo segundo tempo tá de parabéns, mas pelo primeiro tempo da Ponte é bom o Valentim, né, trabalhar um pouco mais nos treinamentos para ver se esse time não comete os erros que cometeu no primeiro tempo, Edu Pinheiro. Muito bem, olha, Água Santa 3, Red Bull Bragantino 0, encerrado também pelo Brasil, segundo tempo, lá no Mané Garrincha, Flamengo 2, Volta Redonda 0, no Alagoano acabou, CRB 2, CSA 3. CRB 2, CSA 3, no Catarinense andamento, Figueirense 1, Avaí 0, no Gauchão, Inter 1, Juventude 0 em andamento, no Campeonato Mineiro, segundo tempo Mineirão, Cruzeiro 0, Betim 1, ih rapaz, no Paranaense terminou Coritiba e Atlético Clássico 0-0, agora ambos na Série B, né? O Atlético foi rebaixado, o Coritiba já estava na B, vamos ter aí Coritiba e Atlético também na Série B esse ano. E aqui, Ponte 1, Inter 1, Ponte 1, público 3.200, o Everton Brito fez gol de empate da Ponte a 11 do segundo tempo. E agora, o craque do jogo.
o craque do jogo. É, o comandante Batista, ele narrou mais uma. Atenção, atenção, alô, alô, Batistão, o craque. Sim, Edu, fala que eu te escuto. É, então vamos ao craque sensacional, exatamente. Começamos pelo senhor. Já foi a vinhetinha? É, já foi a vinhetinha. O senhor não reparou? Já foi? Então vamos lá. Ah lá, de novo. O craque do jogo. Aê, sensacional. Edu, eu vou votar. Eu observei que o Everton Brito recebeu o prêmio da Federação Paulista de Futebol, que todo jogo elege o melhor em campo. E eu vou votar no Everton Brito pelo gol marcado. O gol foi importante, muito importante. É um ponto, esse é um campeonato curto, traiçoeiro, e é necessário ir somando pontos. A Ponte chega a 6 e ela precisa minimamente de 11, 12 pontos, talvez até nem isso. Mas com 12 pontos não tem erro, vai permanecer na divisão. Claro que se fizer uma campanha melhor, pode até conseguir aí a classificação para a segunda fase do Paulistão. Então esse gol do Everton Brito foi fundamental para a somatória de um ponto numa partida fora de casa. Então, para mim, Everton Brito é o craque do jogo, Edu. Muito bem, Edu, quer dizer, preciso ir embora, pois não, um grande abraço, parabéns pela narrativa e pela narração, viu, Batistão? Muito obrigado, Edu, foi um prazer inenarrável. Opa, olha aqui, amigo. Todo meu, você mora aqui no meu coração. Muito obrigado mesmo. Prazer inenarrável estar contigo, meu amigo. Eu que agradeço bastante, sensacional, muito obrigado. Batistão é uma peça, hein? Ele é uma peça, nosso querido comandante. Valeu, Edu. Valeu, um abraço, viu? Até segunda. Tinha uma coisa pra falar aqui, é o seguinte, eu sei, o CH, então são 12 rodadas, certo? São 12 rodadas na primeira fase, já foram 4, então faltam 8. A Ponte fez 6 pontos. Se for o campeonato de permanência, faltam mais 6. Chegamos na metade. Tá bom, segue o jogo. Oi, Catarino, craque do jogo. Sem Catarino, daqui a pouco pensando, né? Ô Greg, dá pra adiantar o craque? Claro que dá. Sim. Gostei do Everton Brito, mas pra mim o craque foi o Elvis. Que desequilibrou na partida. E se não fosse aquela espetacular metida de bola, o Everton não teria feito o gol. Pra mim o Elvis é o craque do jogo. Pois não. CH, o craque? A menção honrosa. O Gleger acabou colocando aí com... Eu concordo com ele. O Elvis jogou muita bola, mas pra mim o craque do jogo... Nunca critiquei, Edu. Não. Nunca critiquei Everton Brito. Pra mim, o conceito bom no jogo de hoje é o craque do jogo aqui na Band. Depois eu pego, então, o Catarino pra ver como é que fica. Por enquanto, o Everton Brito, depois de 20 jogos, seu primeiro gol na Ponte, exatamente contra a sua equipe internacional, né? Tem 2 votos, o Brito, e o Elvis tem 1 voto, tá bom? Hoje, quem arredondou, daqui a pouco tem a ficha técnica, depois tem o gabarito, quem arredondou foi o Emerson. 30 jogos, Emerson também veio da Inter de Limeira, saiu a 27 do segundo tempo, né? E o Arthur, 99 jogos, enquanto o Corinthians, se escalado for, faz o de número 100, somando as 3 passagens. Agora 18h14, daqui a pouco a divulgação dos nomes dos ingressos, são 10 ingressos para Ponte e Corinthians, quarta-feira no Majestoso, ok? Inter 1, Ponte também 1, na sequência vem aí a ficha técnica. Você ouve aqui na rádio. Visão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Para-Flu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou mecânico e sempre comprei fluido de radiador Para-Flu, mas estou comprando pela primeira vez o fluido de freio. Qual seria o ideal?
A dica é sempre seguir a indicação do manual do veículo, mas na dúvida, vá de DOT 4LV, pois é o fluido mais indicado para veículos equipados com freio ABS. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, Limeira, Estádio Major Levi Sobrinho, Inter e Ponte frente a frente. A Ponte entrou com Diogo Silva no gol, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira e Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Olha, a Ponte perdia 1-0 no intervalo, o Alberto Valentim fez 4 alterações. 4 no intervalo, hein? Saiu Maguinho, entrou Pacheco na lateral direita, saiu o volante Dudu para a entrada do meia Elvis, saiu Pedro Vilhena, meia, para a entrada do atacante Darley, e saiu Jean Dias. Entrou Everton Brito, atacante pro atacante. E a última alteração, 27 segundo tempo, saiu Emerson, entrou Castro, técnico Alberto Valentim. A Inter, André Luiz no gol, 3 zagueiros, Roberto Rosa, Eduardo Porto e Gui Mariano. O Felipe Albuquerque ex-Ponte na lateral direita, depois JP Galvão, Marlon, o Ibali que é do Senegal, Ibali, depois Bernardo e o lateral esquerdo Juan Tavares, depois entrou Juan. Albano, número 10, depois Pablo, esse Pablo ex-Guarani, Rafael Silva, depois Alexandro e o Lelkovic, completando o time aqui. O técnico Felipe Conceição, que um dia dirigiu o Guarani. Apitou Matheus Delgado Candançan. Atenção, amarela, hein? 2 para Inter, 2 para Ponte. Inter, Rafael Silva e o Lelkovic. E para Ponte, Léo Oliveira e Emerson, os 2 volantes. Vamos aos gols aqui. 34, primeiro tempo, Albano, número 10 da Inter, 1-0. E a Ponte empata com Everton Brito aos 11 do segundo tempo. Público 3.282 e a renda 78.710. Final Inter 1, Ponte 1, a ficha técnica no apito final. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos para a defesa do jogo, hein? Atenção, senhores analistas, Gregor e CH.
Logo a 2 minutos. 2 minutos, rapaz. O Albano. Esse 10 do Albano é bom jogador, viu? Bom jogador. Vai lá, ô Batistão. Logo a 2 minutos. O Kovic domina soltando, vem por dentro e Bali recolhe, gira lá pela direita para Felipe Albuquerque. Albano domina, vai experimentar daí uma bomba. Espalma. Diogo Silva voou, mandou pra fora pela linha de fundo, uma paulada, ele perde a canhota ali, Albano, escanteio pra Inter bater. Diogo Silva, goleirão da Ponte, todo de vermelho de novo, hein? Albano foi de fora da área, foi de longe, um chute forte. Olha, como de brinde, tem uma bola na trave, segundo tempo começando, 4 alterações da equipe da Ponte, não chutou uma no gol, hein? No primeiro tempo a Macaca não chutou uma, e aí, vamos lá, logo a 2, 3 minutos, Elvis cobra o escanteio. Escanteio, vem pra bola Elvis, pé direito, cruzou na área, Simon de cabeça na trave. Pancada de cabeça de Simon, a bola explodiu no poste direito de André Luiz, que ficou... Zagueiro Simon desceu e na trave, hein? A Ponte empatou, só que antes, gente, a Ponte empatou aos 11, mas 1 minuto antes. Se não fosse o Diogo Silva, hein, Batistão? No Limeirão, depois esse ataque, Alexandro entrou na área, pé canhoto, uma bomba, explodiu em Diogo Silva. Goleiro da Macaca vai embora pra fora pela linha de fundo. Alexandro faz o sinal da cruz. Lançamento que veio lá de trás. Ele penetrou, entrou na área de pé da canhota. Bateu firme, cruzado com a mão esquerda, Diogo Silva. Salva a Macaca. Mandou pra fora pela linha de fundo. Esse Alexandro aí, ele fez um gol no Guarani, mas estava impedido. O Guarani, quando foi jogar lá, estava impedido. Foi 0-0. Contra o Novo Horizontino, aí Novo Horizonte, ele que fez o gol de empate no finalzinho. Empatou pra Inter, Novo Horizontino e Inter foi 1-1. E hoje ele começou no banco, cara. Ele entrou no lugar do Rafael Silva, tá? Bom, defesa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui. Vamos lá. É o seguinte, a Ponte empatou. Everton Brito de cabeça, 1-1. Olha, 5 minutos depois, cara, a Ponte perdeu um gol incrível, hein? Uma triangulação entre Elvis, Pacheco e Everton Brito. O goleiro pega no reflexo, foi muito rápido. Não sei se deu pro Batista pegar todos esses nomes aí, mas os que participaram foram esses e o lance foi assim. Domina Léo Oliveira, girou pra Elvis, pra Pacheco no peito. Vai fazer pé direito, bateu, defesa. André Luiz saiu fechando o ângulo. A Ponte penetra e ia fazendo o segundo gol, Vladimir Catarino. Outro passe lindo ali do Elvis, né? Achou o Pacheco que rolou pra trás, mas a defesa da Inter impediu que a bola chegasse ao atacante Ponte Preta. Aquela defesa de futsal, tava em cima o goleirão da Inter, né? O Pacheco, ele chuta cruzado, o Everton Brito chega a tocar, mas o goleiro já tava nela. Vamos lá, isso foi 16 minutos. Logo depois, o Léo Oliveira, volante da Ponte, tenta, vamos lá, no meio do gol, uma cacetada no meio. Vamos lá, o chute do Léo Oliveira. Recua pra Elvis pela meia esquerda, rola rasteirinho, vem pra Emerson, uma bomba! Espalma! André Luiz, por cima do gol, mandou pra fora pela linha de fundo, defesa importantíssima, tinha endereço Vladimir. Foi o Léo Oliveira quem arriscou de longe, uma pancada na jogada de segurança, o André Luiz mandou pela linha de fundo, escanteio pra Macaca. Bom, é isso aí, então, de defesa é o que eu tenho. Gente, assim, no segundo tempo, pra vocês terem uma ideia, a Ponte teve aquela bola na trave do Simon, a Ponte tirando o gol, tá? Na trave do Simon, teve um chute do Pacheco cruzado, teve essa defesa 16 minutos aí que Elvis, Pacheco e Everton Brito participam, no reflexo ele pega, teve esse chute do Léo Oliveira, teve a 39, o Darley, um chute fortíssimo, jogada do Everton Brito, sobe pro Darley, chutou, mas raspou a trave, e aos 48 a Ponte perdeu também, perdeu com o Darley, que bateu no Eduardo Porto, dentro da área, então 1, 2, 3, 4, foram 5 ações. 5 ações da Ponte, tirando o gol.
E a Inter teve duas. Essa defesa do goleiro da Ponte antes do empate, de nada adiantaria se o Diogo Silva não defendesse antes da Ponte empatar, tá? E tem também o Ibali, o último lance dele. O Ibali, ele chutou, mas bateu não sei que da Ponte, mas raspou a trave também. Vamos lá, Zorzinho, a defesa. Aquela do Diogo Silva, no chute do Alexandre. Pra mim, a defesa do jogo, Edu. Por enquanto, o lance 4-10 do segundo tempo, antes da Ponte empatar. 8, Dei. Oi? Você anotou a nota aí ou não? Não, essa não. 8. Defesaça. A partir disso, pois não, CH, a defesa? Não, essa foi a defesa do jogo, né? Porque não é só do quadro. A Ponte tá perdendo o jogo. Se o Diogo não faz aquela defesa, seria 2-0 para Inter. Portanto, acompanhe o relator. Bem, e o lance foi esse. No Limeirão, depois desse ataque, Alexandro entrou na área, pé canhoto, uma bomba! Explodiu em Diogo Silva. Goleiro da Macaca vai embora pra fora pela linha de fundo. Alexandro faz o sinal da cruz. Lançamento que veio lá de trás. Ele penetrou, entrou na área de perna canhota. Bateu firme, cruzado com a mão esquerda, Diogo Silva. Salva a Macaca. Mandou pra fora pela linha de fundo. Salva mesmo, hein? Porque seria 2-0 o Inter. A Ponte, mesmo com as 4 alterações, ficaria muito difícil. É o seguinte, o Cruzeiro empatou. Tá no finalzinho. Cruzeiro 1, Betim também 1 lá no Mineirão. No Carioca, deixa eu ver aqui, no Campeonato Carioca. Joga tudo fora hoje, né? Que coisa impressionante, cara. Tá 2-0 Flamengo. Flamengo 2, Volta Redonda 0. O jogo está sendo disputado lá no Mané Garrincha, tá? Bom, eu volto daqui a pouco. Eu venho com os senhores analistas com o gabarito, hein? Análise jogador por jogador. Agora 18h27 aqui, Inter 1, Ponte também 1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para a sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou.
Se liga nesse recado importante da KTO. Desde o primeiro dia de janeiro, a lei exige que você faça a verificação da sua conta para realizar apostas. Para isso, você precisa enviar cópia dos seus documentos, permitir o reconhecimento facial e a geolocalização do seu celular. Não é só na KTO, viu? Todas as plataformas licenciadas do Brasil exigem isso para garantir a sua segurança. Acesse kto.bet.br e verifique sua conta. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Portaria SPA/MF 2093/2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Bom, para variar, né? Eu tô recebendo notícia aqui. Teve clássico lá em Curitiba, né? Curitiba Atlético 0-0. Teve expulsão. Felipe Guimarães, do Curitiba, expulso com o Léo do Atlético. Pancadaria generalizada depois do clássico. De novo, hein? Que coisa incrível, não para. É começo de... E é um campeonato que ninguém tá dando valor, né? Todo mundo entrando. Ainda mais o Paranaense, os caras começam tudo com sub-20 lá, né? Hoje, devido à agenda que mudou tudo esse ano, e tudo foi antecipado, então todo mundo com sub-20, nego vai pra Orlando, preparação no exterior e tal. Já era assim. Com antecipação do calendário, ficou mais ainda, né? E uma brigaiada Curitiba e Atlético. Vamos então, senhores, para... o gabarito, Gregor e CH na fita, Inter 1.1. Pois não, ô Gregor, qual é o seu conceito melhor do primeiro ou segundo tempo? Qual é o que você dá aí o conceito do jogo? Regular, melhor o segundo tempo. E atenção, 1-1, Ponte e Inter 1-1, Everton Brito empatou para Ponte, CH, pois não o conceito? O conceito, Edu, regular. Conceito regular, gostei mais do segundo tempo. E acabou, hein? Flamengo 2, Volta Redonda 0. Vamos lá, e o Diogo Silva, segundo comentários, foi eleito o craque do jogo contra a Portuguesa, cara. Vocês votaram nele, Diogo Silva, a Ponte com 2 a mais segundo tempo, ele melhor em campo, né? E segundo comentários também, dos contratados, o melhor que está se sobressaindo. Como é que foi hoje o Diogo Silva, a defesa que ele fez antes da Ponte empatar, hein, Gregor? Salvou a Ponte mais uma vez, Edu. É que o Elvis, para mim, jogou muito, né? O Everton Brito fez o gol. Mas se não, seria o Diogo novamente. Conceito bom para ele. Bom, agora vamos para as laterais. O Maguinho, ele jogou o primeiro tempo, depois entrou o Pacheco. O Pacheco, logo que entrou, já deu um chute cruzado. E o CH pensou aqui, tá vendo? Em 2 minutos, o Pacheco foi melhor do que o Maguinho. E o Danilo Barcelos na lateral esquerda. Vamos lá, CH, fazendo as laterais aí, Maguinho, depois Pacheco e na esquerda Danilo Barcelos. O Maguinho não fez um bom primeiro tempo, tanto é que foi substituído e o Pacheco entrou bem. Então o Maguinho ruim, Pacheco regular. E na lateral esquerda, você perguntou do Barcelos ou do Arthur? Bom, vamos fazer isso. Danilo Barcelos só. Danilo Barcelos, regular. Regular. Bom, agora eu vou fazer o Simon com o Arthur. Depois, na hora que eu falar do Emerson, vocês dão uma colocada. Inclua o Emerson também, porque o Emerson foi zagueiro, não foi primeiro volante. Foi zagueiro. E o Arthur hoje fez uma dobrada na esquerda com o Danilo Barcelos? No primeiro tempo jogou adiantado. No segundo tempo, depois das mexidas, ele voltou para a quarta zaga. Bom, já que eu tô falando de laterais, então complete, por favor, CH. O Arthur, então, que teve um problema na cobrança do lateral, que surgiu o gol da Inter, e lembrando que o Arthur hoje fez 99 jogos, somando as suas 3 passagens. O Edu, eu gosto do Arthur na quarta zaga. Ele não tem velocidade para jogar na segunda linha. Essa é a minha opinião. E quando ele joga lá direitinho do lado esquerdo, ele dá conta. Ele tem tempo de bola, ele tem noção de cobertura, ele é um cara experiente. Então ele tinha que ser o quarto zagueiro da Ponte. Mas hoje não foi assim. No primeiro tempo jogou adiantado, depois o técnico mexeu da maneira do time jogar e ele veio para a quarta zaga. O conceito é regular no jogo de hoje. Vamos lá, Jorginho, você faz então a dupla de zaga e o zaga, Simon e o Emerson, né? Simon e Emerson. O Simon cabeceou uma na trave, começo aí do segundo tempo, não sei como zagueiro, se ele se firmou ainda. Foi o Emerson. Oi? Foi o Emerson. Então, Simon e Emerson, né? O Emerson é que cabeceia a bola na trave, né? Ah, foi o Emerson que cabeceou? Foi isso aí. Ah, então deixa eu corrigir aqui. Foi o Emerson que cabeceou na cobrança de escanteio do Elvis, começo do segundo tempo? Isso.
Perfeitamente. Ah, então foi o Eco saindo aqui. Emerson, perfeito. Então você diga pra mim, vamos lá, Simon e Emerson. Regular pros dois. Bom, vamos falar, aliás, você falou dele, CH, né? O volante Dudu, que mais uma vez só jogou o primeiro tempo. Lá em Novo Horizonte ele foi expulso no primeiro tempo. Deixa eu pegar a ficha aqui do Dudu, acho que ele não conseguiu fazer uma inteira, hein? Novo Horizonte expulso no primeiro tempo. Depois, contra a Portuguesa, saiu no intervalo. Hoje também saiu do intervalo. E Dudu, hein, CH? Não compensou até agora o custo-benefício. Não merece ser titular da Ponte. Jogou mal. Conceito ruim. E você fala do Léo Oliveira, o CH, outro volante da Ponte. Aliás, a 18 do segundo tempo, o Léo Oliveira deu um chutaço, mas foi no meio do gol aí. Boa defesa do goleiro André Luiz, Léo Oliveira. Eu vou dar um regular pra ele, mas o primeiro tempo de nenhum jogador foi bom. Mas o segundo tempo ele melhorou com o restante do time regular. E você, Gleger, Dudu e Léo Oliveira? Ah, o Dudu foi muito mal, né? Aliás, eu tô falando isso há algum tempo já. Até agora não mostrou por que veio. Conceito ruim pra ele. E pro Léo, regular. Vamos lá, vamos pro Pedro Vilhena. Pedro Vilhena saiu também só primeiro tempo. Depois entrou Danley. Então, CH, você faça Pedro Vilhena, ele fez papel de meia? Vilhena? Meia, tá. E o Danley, que parece que você gostou do segundo tempo, com 3 arremates. Né? E perdeu aí 2 gols do Danley. Até agora, Vilhena não disse a que veio. Tá recebendo a oportunidade, é o 4º jogo dele e o 4º jogo que ele joga mal. Eu lamento muito falar isso. Não tá compensando como Dudu o custo-benefício. Conceito para ele hoje do Vilhena é ruim, Edu. Vamos lá pro Serginho. O Pedro Vilhena veio de São Paulo. Então, São Paulo emprestou, estava no Esporte. E o Danley, atacante, ele estava na Coreia. Tudo Danley, né? Sim. Conceito regular. Regular pro Danley. Você entrou pro segundo tempo, teve 3 arremates e perdeu 2 gols. Aí eu teve chance de 2 gols. E o Serginho, hein? É meia fazendo papel de atacante, jogou o tempo todo. O Serginho veio da onde, hein? Ele é meia, o Serginho estava no Santos, seu Greg. Estava no Santos. E o Serginho? Conceito regular pra ele. Apagadão hoje, hein? Pra falar em apagadão, e o Jean Dias? O Jean Dias, o CH, eu senti que ele jogou, é atacante, mas jogou muito atrás, né? Jean Dias jogou o primeiro tempo, saiu, entrou Everton Brito, que fez o gol. Edu, ele começou o jogo com Arthur, Barcelos, Emerson, Dudu, Léo Oliveira. Como é que vai levar essa bola lá na frente? E o Vilhena que não joga absolutamente nada. Então é uma coisa que eu não sei porque que o Valentim está insistindo nesse jeito de jogar. Não tem desenvoltura, não é? Muito diferente do ideal, muito longe do ideal, não é? E o seu Jean Dias tentou vir buscar o jogo, mas apagadíssimo no jogo. Eu não vou dar um ruim porque eu não teria tirado no intervalo do jogo, porque ele é bom jogador. Mas hoje não foi bem, não. Vou dar um regular com bastante boa vontade. Ô, Greg, dos que entraram, você já falou do Everton Brito no craque do jogo, você votou nele. O Castro jogou muito pouco. Queria que você falasse do Danley, que você achou dele. Entrou para o segundo tempo. E falar do Elvis. Danley e Elvis, Greger. Danley regular, né? Participativo e tal, ainda falta um pouquinho de calma. E eu votei no Elvis. Para mim, o Elvis foi melhor em campo. Conceito bom, Edu. O Elvis, o CH descreva a jogada do Elvis no gol, por gentileza. Ele cobra o escanteio. Isso, a bola sobra para ele, porque a zaga tira. E aí ele tem, a bola fica no meio do caminho entre o Felipe Albuquerque e ele. E o Felipe veio como se fosse um caminhão desgovernado. Ele só deu uma levantadinha na bola assim. O Felipe Albuquerque passou lotado. Ele levantou a cabeça de perna direita, meteu 3 dedos na cabeça do Everton Brito, que nunca critiquei. Golaço, assistência. O Elvis é outro departamento, né, Edu? O problema é físico, de intensidade, mas que ele joga a bola, ele joga. E Conceito bom pra ele. Conceito bom. Você viu o Everton Brito, a jogada que ele fez ali, que ele levou 3 e deu pro Danley, que ele chutou, foi a 39. Serpenteou. Tá vendo? Negócio extraordinário. Mudou de repente o conceito, tá vendo? Ô, Zorzinho, pra terminar contigo, vamos lá, o treneiro Alberto Valentim entrou de um jeito, no intervalo trocou tudo, se deu certo ou não deu, o conceito dele hoje. Pelo primeiro tempo não gostei, Edu. Tudo bem que a gente concordou com a escalação, mas a execução não foi legal.
Mas aí o CH falou uma coisa que é verdade, né? O treinador vai pro vestiário e teve coragem de voltar com 4 substituições, de uma vez só. E mudou a história do jogo, melhorou o time da Ponte. Então ele vai ficar com o conceito regular hoje, Edu. Um abraço, um bom dia, até amanhã, galera. Até amanhã, Edu, se Deus quiser. Um abraço, CH, valeu, boa noite. Amanhã. Bom, CH, no conceito, Alberto Valentim, uma pergunta também, porque ele repetiu a escalação hoje, o mesmo da Portuguesa, só que ele trocou tudo no intervalo. Antes da sua análise, Alberto Valentim, contra o Corinthians, você entraria com o mesmo time? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse time que tá jogando, ele é modorrento, macambúzio, surumbático, é muito lento. Não dá para colocar ao mesmo tempo Simon, Emerson, Arthur, Barcelos, Dudu, Léo Oliveira. Os caras parecem um navio para virar o corpo, tamanha lentidão. É outro estilo, então você tem que mesclar. Entendeu, Edu? Você tem que mesclar, você tem que botar uma... É melhor às vezes arriscar o Everton Brito, que é mais rápido, do que um brucutu desse. Eu acho que foi um exagero do Alberto Valentim no primeiro tempo, essa coisa de preservar, ter intensidade, marcar direitinho para não tomar o gol, mas na hora que você tem que propor o jogo, pelo amor de Deus, é muito... O primeiro tempo foi horroroso da Ponte. Então, respondendo a sua pergunta, no meu time não jogam mais, pelos 4 jogos que eu assisti. Do Dudu vi 3, porque ele foi expulso em 1, né? Aliás, eu vi 2, né? Porque contra o Novo Horizontino jogou 33 minutos. Foi expulso. E na outra partida subsequente ele não jogou. Cumpriu automática contra o Santos. Isso, então nós vimos hoje... Contra a Portuguesa saiu no intervalo. Exatamente. Hoje saiu no intervalo. Então eu tiro o Dudu do time e com todo respeito ao profissional, e o Vilhena. Tem que dar espaço da passagem para outros jogadores. E essa coisa de colocar o Arthur na frente do Barcelos, na minha opinião, é um absurdo. Porque... Eu vou repetir, o Arthur marca melhor que o Barcelos, ok? Todo mundo concorda com isso. Agora, na frente, o Barcelos é mais rápido, o cruzamento dele é mais perfeito, ele tem que jogar perto do gol, não lá na quarta zaga, enfiado do lado do Emerson. Então ele tem que rever os conceitos dele. Mas no segundo tempo, no intervalo, ele foi muito bem, Edu. Ele enxergou o jogo, teve coragem, teve audácia. Então o trabalho dele no primeiro tempo foi ruim, e no trabalho no segundo tempo foi bom, conceito regular. Muito bem, para encerrar então, só um pequeno comentário. Começamos bem, professor. Série A4, lá em São Caetano do Sul, Paulista 1-0 no São Caetano. 2 jogos, estamos invictos, não tomamos gols. 2 gols pró, nenhum contra, uma partida em casa, vitória da Matonense, contra a Matonense 1-0, e agora fora de casa no Anacleto Campanella. Paulista e São Caetano fizeram o final do Campeonato Paulista. 2004, Felizmente, né? Muricy era o treineiro do... Mas não dava pra ganhar. Não dava. O Mineiro jogava, fez gol, o Mineiro jogava no São Caetano, Muricy, e o Zete era o treineiro do Paulista, né? 2004. Verdade. Depois ele veio pro Guarani. Não ficou muito não. Agora, 2005, o Zete veio pra Ponte. 4 jogos, 4 derrotas. E sumiu de treino, né, CH? Eu tive um... Naquela época eu fazia a cobertura de uma rádio de Jundiaí, e na Rádio Difusora. E eu tive um bate-boca com ele, porque tinha aquela escola... Naquela época ainda escuta. Eu estava no estúdio, como você, apresentando o programa, pós-jogo, e o repórter colocou a escuta no Zete. E ele estava anunciando que ele ia abandonar o Paulista e ir pro Guarani. Aí a gente trocou farpas no ar e ele largou a entrevista no meio. Porque ele veio com truculência. Depois a gente se acertou aqui, um dia aqui que a gente conversou a respeito. Mas ele abandonou o trabalho no Paulista dele, que era bom naquele momento, para dirigir o Guarani. Mas... vida que segue. E ele não seguiu, não deu prosseguimento à carreira de... Mas é um cara sensacional. E como goleiro, pelo amor de Deus. Histórico no São Paulo aí. Vencedor no Palmeiras também. Depois dele que veio o Ceni, né? Ué. E no Palmeiras também, tem passado pelo Palmeiras. O Zé ele mora por aqui, rapaz. Não sei que cidade, mas ele mora por aqui. Mas repito, é um cara diferente, no bom sentido. Bom profissional, bom caráter. Uma pena. Talvez tenha sido até, Edu, uma opção dele. Seguir outro caminho. Mas que eu tenho o maior respeito por ele. Esse 2004 foi um campeonato em que Paulista e Ponte ficaram no mata, foi lá em Jundiaí. Sim, senhor. O Paulista tem a campanha melhor. O jogo das pedradas. Eu me lembro, foi fevereiro de 2004, Zé Arnaldo comandando aqui. E aí a Ponte faz 1-0 com o Eldo, depois faz 2-0 com o Piá, cobrador pênalti, termina 2-0 para a Ponte.
No segundo tempo, o Paulista faz 1, faz 2, empata 2-2, vai para prorrogação. E na prorrogação, 2-2, o Paulista fez 2 gols e terminou somando tudo 4-3. Inclusive o Lauro, era o goleiro da Ponte, falhou na prorrogação dos gols do Paulista. Na prorrogação foi 2-1 pro Paulista, né? Foi 2-1 pro Paulista. Isso aí. Aí na sequência teve uma briga, né? Esse jogo teve um problema lá em Jundiaí. Seríssimo. Aí o que aconteceu? O Paulista pegou o Palmeiras na sequência. Em São João do Boavista. E o Paulista perdeu o mando lá em Jundiaí por causa da briga contra a Ponte. Jogou com o Palmeiras lá em São João do Boavista. São João do Boavista não, em Araras. Araras. E ganhou do Palmeiras lá. Ganhou do Palmeiras. E no jogo de ida no Parque Antártico, eu não sei quanto que foi. Eu sei que o Paulista eliminou o Palmeiras. Verdade. E o São Caetano parece que eliminou o São Paulo. E aí que teve a final São Caetano e Paulista, os 2 jogos do Pacaembu. Mas foi uma bela campanha. Bons tempos, Edu. Bons tempos. Mas você sabe que a mídia toda realçando esse jogo São Caetano e Paulista. Verdade. São Caetano 2 vezes vice-campeão brasileiro, campeão paulista 2004, foi vice-campeão da Libertadores 2002. Ganhou o jogo de ida contra o Olímpia, né? Olímpia, ganhou lá no Paraguai e perdeu no Pacaembu. Jair Pisserni. Jair Pisserni é o treino. O São Caetano perdeu um dos maiores títulos da sua história. Verdade. Que era uma Libertadores, coisa incrível. Tá bom. Mas o tempo passa pra todo mundo. Passa. O futebol você tem que tratar todo dia, não adianta. Não adianta, não deu certo, largou, começou com coisa errada. Dá nisso aí. CH, já falei demais, um bom descanso. Até amanhã, hein, professor? Um grande abraço a todos, um abraço especial pro nosso ouvinte. Até amanhã, se Deus quiser. Cuidado só pra andar, tá? Tá bom. Eu tenho 45, veio um de 38, céu, mas dá tudo certo, né? Só pro ouvinte não entender a piada. Eu tive um problema técnico no meu estúdio lá em Jundiaí, eu tive que vir correndo aqui pra Band. E aí, do jeito que eu tava, eu saí, não dava tempo de se preparar, nada. Eu peguei o caderno, peguei o óculos, peguei a chave do carro e com chinelo havaiana eu vim embora. Sim. Né? Eu não dirijo com chinelo havaiana, tava dirigindo descalço. Quando eu fui descer aqui, o chinelo havaiana quebrou. O que o Carlos Henrique fez? A iFood manda o havaiana pra cá, R$29,90. Chegou aqui, o caos 44 veio um 39. Nossa, aí ficou bonitinho. O calcanhar vai lembrando um pouco. É melhor do que... O meu peito do pé não tá apertado, não. Parece um pão do Lago Azul. Tchau, Edu! Um abraço, até amanhã. Eu volto já no Em Dia com a Bola, aqui, Inter 1, Ponte também 1, e amanhã o Guarani é 20h30 no Brinco, contra o Noroeste. Aí os ganhadores, hein? Deixa eu ver aqui os ganhadores, tem os ganhadores... Atenção, já tá aqui, vamos falar os ganhadores? Atenção, os tambores irão rufar, rufem os tambores, rufem os tambores. O pessoal me ouvindo aqui, o senhor fica de papo aí e tal, não sei o que tem, porque o chinelo, porque a havaiana, não sei o que tem, e os ganhadores, sim, vamos lá, hein? Atenção, os ganhadores do ingresso para quarta-feira, Ponte Corinthians no Majestoso, a partida é 19h45, vai começar, tá bom? Já explico a retirada, vai ser lá na loja da Ponte, tá? Das 18 até 19h35, na loja oficial da Macaca, em frente ao Majestoso, é lá que você vai retirar, leve um documento que mostre o número do seu CPF, ok? Vamos lá. Número 1, Adalberto Augusto Leão Júnior. Obrigado, Adalberto, parabéns. Número 2, Aguinaldo Faustino. Aí, Aguinaldo. Número 3, André Luiz dos Santos Cunha. Seu André, parabéns. Número 4, Carlos Alberto Xavier. Valeu, seu Xavier. Número 5, Edson Luiz Ferreira. Seu Edson, parabéns. Número 6, Eduardo Franco de Camargo Neto. Bonito, nome de avenida. Eduardo Franco de Camargo Neto. O número 7, de novo, seu Eduardo. Mas é o Henrique Barbosa Matos Ribeiro. Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro. O número 8, Juliano Franco Condota, com 2 T's finais. Juliano Franco Condota. 9. Até que enfim uma mulher. Luana Lucas dos Reis Nunes. Luana Lucas dos Reis Nunes. Parabéns, Luana. E o 10º e último, Paulo Francisco de Campos Elias.
Paulo Francisco de Campos Elias, tá bom? Então, Adalberto Augusto Leão Júnior, Aguinaldo Faustino, André Luiz dos Santos Cunha, Carlos Alberto Xavier, Edson Luiz Ferreira, Eduardo Franco de Camargo Neto, Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro, Juliano Franco Condota, Luana Lucas dos Reis Nunes e Paulo Francisco de Campos Elias. O nosso muito obrigado. A retirada é no dia do jogo, Loja da Macaca, 18h30 até 19h35. A partir das 18h30 até 19h35, Loja da Macaca, leve documento, mostre o seu CPF, tá bom? E retire o seu ingresso. Aqui não tem par, não. É um ingresso só. Cada um ganhou um ingresso. É que tem jogo que a gente dá o par. A pessoa vem que pega e ganha outro também, forma o par. Esse não, esse é um ingresso. Muito obrigado a todos que participaram, muito obrigado. É só ficar ligadaço na Bandeirantes, ou no dia do jogo, ou no programa aqui Esporte e Debate, apresentado pelo Batista, geralmente das 17 até 19h30. Quando falta 2 dias para os jogos, o Batista sempre também, ele pega e dá o sorteio para ingresso, tá bom? Deixa eu ver como é que tá o Edson agora. Deixa eu ver quanto é que tá o jogo do Velo Clube com o Santos, rapaz. Deixa eu ver aqui. Quanto é que tá? Tá 0-0, hein? 20 minutos. Velo Clube 0, Santos também. Daqui a pouco a gente entra em rede nacional e vamos para Velo Clube Santos. O Palmeiras joga 20h30, Palmeiras no Horizontino. E o Água Santa ganhou. Primeira vitória. Água Santa 3, Bragantino 0. Cuidado, Braga. Eu volto já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças. Vai viajar? Faça sua revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Desktop, a melhor internet de São Paulo, conecta mais de 1 milhão de pessoas com ultra velocidade e preparou ofertas exclusivas para você começar 2025 ainda mais conectado. Aproveite! Planos de 200 mega a 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite as lojas Desktop. Para streaming, trabalho remoto ou diversão online, a Desktop é a sua internet. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Linguiça Seara, excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente Linguiça Seara, deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco, preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Sabe aquele amigo parceiro que tá sempre com a gente? Tá falando de mim, né, Benuto? Podia ser, Guilherme, mas eu tô falando é do Sicredi. Conta mais. Ó, não é só conta corrente, cartões, investimentos. É ter um atendimento próximo de verdade na agência ou no celular. E tá sempre pronto pra ajudar, né? Pra tudo que precisar, pode contar. Abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Lá na Paulistão, quarta rodada. Tivemos então em Limeira, Inter 1, Ponte também 1. O Albano a 34 primeiro tempo, 1-0 para a Inter. Everton Brito de cabeça, 11 empatando para a Ponte. E o público lá em Limeira foi de 3.282. Bom, lá em Diadema, o Água Santa, primeira vitória, descarregou 3-0 para cima do Red Bull Bragantino, hein? Luan Dias, que estava aqui no Guarani, retornou ao Água Santa, fez 1-0 a 35, o Diogo Batista aos 42, 2-0. Segundo tempo, Ademilson aos 28, marcou o terceiro, ficou nisso. Repito, primeira vitória do Água Santa. Lá em Rio Claro, estamos com 23 do primeiro tempo, Velo 0, Santos também 0. E 20h30 em Barueri, Palmeiras e Novo Horizontino. É a titia Leila, né? Ela pegou lá a Arena Barueri, reformou o gramado, é sintético também, porque o Abel Ferreira tinha reclamado de Barueri. Pô, tudo bem, porque o Allianz Parque, de vez em quando tem show, como vai ter agora. Final de semana tá tendo show lá. Por isso que, não vou conseguir de novo pegar e falar o nome do conjunto, né? Foi sensacional, né? Preciso treinar antes. Aquele dia eu falei, é um conjunto bem interessante, hein? E aí o que aconteceu? Barueri, grama sintética, reformou o vestiário, reformou. A tia Leila gastou uma grana lá e o Abel Ferreira parece que, por enquanto, não vai reclamar de Barueri, não. Então, 20h30, logo mais Palmeiras e Novo Horizontino. Bom, nós teremos amanhã, 16 horas, Mirassol e Portuguesa, 18h30. Ribeirão, Botafogo e São Bernardo, 18h30, o clássico no Morumbis. São Paulo e Corinthians, 20h30 no Brinco, Guarani e Noroeste. Há 15 anos que não se enfrentam Guarani e Noroeste. O Norusca teve o jogo contra o Botafogo, né, na quarta-feira. E aí choveu. A 40 do primeiro tempo parou o jogo, aí fica aquela negociação, joga não joga, depois de uma hora resolveram que não tinha condição, mas voltou a chover demais. E aí no dia seguinte, na quinta-feira, teve prosseguimento. O jogo, e aliás esse jogo foi na quinta-feira, o prosseguimento foi ontem. Na sexta-feira e jogaram, não, pera um pouquinho, foi quarta ou quinta esse jogo, aí me ajuda aí, por favor. O jogo Noroeste e Botafogo. E aí teve prosseguimento no dia seguinte, foi quinta-feira o jogo, que continuou na sexta. Ô Pedrão, muito obrigado, grande Pedrão. Continuou na sexta, aí jogaram 5 minutos que faltavam do primeiro tempo, foram pro intervalo e jogaram o segundo tempo, e ficou 0-0. Bom, o Noroeste vai chegar cansado aqui em Campinas, ainda bem que o jogo é 20h30, hein? Já estava marcado 20h30, porque não pode ser antes de 48 horas, uma partida da outra, né? É isso aí. Bom, em termos de classificação, gente, o que eu digo para vocês é que no grupo A, Corinthians em primeiro, 9, Mirassol tem 6, Inter de Limeira agora tem 3 e o Botafogo tem 2. Deixa eu ver aqui, mas a Inter, os outros vão jogar, então vai ficar com um jogo a menos. No grupo B, o Santos tem 5, o Guarani tem 4, tem 5 porque o Santos vai empatando, tá? O Santos vai empatando com o Vero, por enquanto tem 5. O Guarani tem 4, Bragantino tem 3. Olha, a derrota do Bragantino hoje foi boa pro Guarani. Né? O Guarani tem 4, o Red Bull tem 3 e a Portuguesa tem 2. Grupo C, Noroeste tem 5, São Paulo 4, Água Santa 3 e Novo Horizontino 2. Novo Horizontino também não venceu no campeonato. No grupo D de dado, em primeiro Palmeiras 7, o São Bernardo em segundo que tem 6, a Ponte em terceiro com 6. São Bernardo vai jogar, tá? Só que o São Bernardo tem 2 vitórias, a Ponte tem 1 vitória. Por isso que o São Bernardo é segundo, a Ponte é terceira. E o Velo Clube tem 1 ponto. Não venceram ainda Velo Clube, Novo Horizontino não venceu, Portuguesa de Desportos não venceu, Inter de Limeira e Botafogo também não venceram. Nesse momento, na classificação geral que serve para apontar as 2 equipes rebaixadas, olha, nesse momento, Botafogo e Velo Clube são os últimos.
Corinthians, melhor campanha, 9. A Ponte, por enquanto, é quinta colocada com 6 pontos. E o Guarani, oitavo colocado com 4. Claro, o Guarani ainda vai jogar, tá? Lembrando que faltam, depois dessa rodada aqui, teremos mais 8 rodadas e 2 de cada grupo se classificam. E as equipes do mesmo grupo não se enfrentam. Deixa eu dar um pulinho aqui na Série A2. Série A2, hoje jogos que começaram. Antes, porém, deixa eu falar aqui da Copa São Paulo. Tivemos hoje a final da Copa São Paulo, reabertura do Pacaembu depois de 5 anos, completamente reformulado, reformado, uma belezura o Pacaembu. O São Paulo de virada bateu no Corinthians. O Denner fez 1-0 o Corinthians, 33 do primeiro tempo. O Gui Negão, a 43, primeiro tempo, 2-0 Corinthians. E antes de terminar o primeiro tempo, o Paulinho marcou o gol do São Paulo. Aí, 16 do segundo tempo, Andrade empata para o São Paulo 2-2. Aos 20, Paulinho de novo, o terceiro tricolor virando e ficou nisso. São Paulo 3, Corinthians 2. O São Paulo, pela quinta vez, ganha o título da Copinha. Lembrando que o Corinthians já ganhou 11 vezes a Copa São Paulo. Bem, na Série A2, nesse momento, intervalo em Piracicaba. 15-0. Grêmio Prudente do Sérgio Guedes também 0. Só que vai perdendo a liderança o 15 de Piracicaba, porque o Capivariano ganhou da Ferroviária de 3-1. Começou 3 da tarde esse jogo. Capivariano 3, Ferroviária 1. O Capivariano tem 8 pontos, mas ganha no momento no saldo. O 15 empatando vai para 8 também, tá? Então vamos lá, encerrado. Capivariano 3, Ferroviária 1, Taubaté 2, Votuporanguense 0, São José 0, Primavera 0, Ituano 1, Juventus 0. E repito, intervalo de 15-0, Grêmio Prudente 0. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram. Amanhã, 10 da manhã, Portuguesa Santista e Santo André, Linense e Rio Claro, Oeste e São Bento. Os 3 jogos começando às 10 da manhã. Oeste, o jogo em Barueri. Que coisa incrível, hein? Bom, o regulamento não mudou, 8 se classificam para a etapa de mata-mata na sequência. Na Série A3, tá no comecinho ainda a Série A3. Deixa eu ver aqui, acho que é a segunda rodada, tá? Não, terceira. Terceira rodada na Série A3, jogos encerrados. União São João 0, Itaperense 1, Sertãozinho 0, Catanduva 1. O jogo entre Linense e Suzano, eu acho que acabou, hein? Deixa eu pegar aqui. Linense e Suzano, acabou, foi 1-1. Foi 1-1, Linense e União Suzano foi 1-1. O jogo acabou, encerrado. 1-1, isso mesmo. Linense 1, Suzano 1, 19 horas está começando o Marília e Comercial. E amanhã, 4 jogos começando às 10 horas, mesma coisa, só que 4. São Bernardo e 15 de Jaú, Rio Branco e Rio Preto, Monte Azul e Desportivo Brasil, Francana e Bandeirante. Esse São Bernardo da Série A3 é o Esporte Clube São Bernardo. O São Bernardo que participa do Paulistão é o São Bernardo Esporte Clube. Dá pra entender? São Bernardo Esporte Clube, tá no Paulistão. Esporte Clube São Bernardo tá na Série A3. Coisa incrível que fizeram com a cidade de São Bernardo. Olha, no Paulista da Série A4 tivemos como destaque hoje no Anacleto Campanella, São Caetano 0, Paulista 1. Lembrando que o Paulista foi o campeão da 5ª divisão ano passado. A federação começou ano passado com a 5ª divisão. E o Paulista foi o campeão e subiu, né? São Caetano de grandes tradições, 2 vice-brasileiro, vice da Libertadores, campeão paulista 2004, ganhou 3 vezes a Série A2, ganhou 2 vezes a Série A3, ganhou a Copa Paulista 2019 e o Paulista, vice-campeão paulista 2004, campeão da Copa do Brasil 2005, foi campeão da Série C em 2001, a Série A2, o Paulista já ganhou 4 vezes, a Copa Paulista já ganhou 3 vezes, e é isso aí. E hoje estão aí na Série A4, São Caetano e Paulista. Olha, destaque pelo Brasil, no Carioca encerrado, o jogo foi no Mané Garrincha, Flamengo 2, Volta Redonda 0, no Alagoano, no Clássico das Letrinhas, CSA 3,
CRB 2. No Catarinense, Avaí 0, Figueirense 1. No Gauchão, Inter 2, Juventude 0. No Campeonato Mineiro, Cruzeiro 1, Betim também 1. E o Cruzeiro perdia, hein? Aliás, a torcida na bronca do Cruzeiro, porque no jogo anterior, no Mané Garrincha, o Cruzeiro perdeu para o Atlético, um gol contra do Fabrício Bruno. Gol contra ainda. Nossa, muita revolta lá em Minas Gerais. Hoje foi no Mineirão, 1-1, Cruzeiro e Betim, tá melhorando. E no Paranaense, Coritiba e Atlético foi 0-0 e o pau comeu solto depois do jogo lá. Briga generalizada entre jogadores de Coritiba e Atlético, coisa feia. Então aqui na Bandeirantes, depois de Inter de Limeira 1, Ponte também 1, você ficou em dia com a bola. Aprecie os sabores autênticos das massas artesanais do Família Diani. Aqui cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão e tradição. Desfrute de um ambiente aconchegante, com a melhor vista de Campinas e um atendimento que faz você se sentir em casa. E para levar nossas massas artesanais para a sua mesa, visite nossa rotisseria. O Família Diani também está presente na cidade de Vinhedo, onde você encontra nossa rotisseria com a mesma qualidade. Família Diani, da nossa família para sua família. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. E final do Apito Final, agradecendo aqui aos ganhadores do ingresso para Ponte Corinthians, quarta-feira, no Majestoso, vai começar às 19h45, hein? Adalberto Augusto Leão Júnior, Aguinaldo Faustino, André Luiz dos Santos Cunha, Carlos Alberto Xavier, Edson Luiz Ferreira, Eduardo Franco de Camargo Neto, Eduardo Henrique Barbosa Matos Ribeiro, Juliano Franco Condota, Luana Lucas dos Reis Nunes e Paulo Francisco de Campos Elias. Esses 10 aqui, por gentileza, pegaram o ingresso na Loja da Macaca das 18 às 19h35 lá no dia do jogo, tá bom? Na quarta-feira, no dia do jogo, pode pegar lá, leve o documento que mostre o seu CPF e retire o seu ingresso. E nosso muito, mas muito obrigado mesmo pela participação dos demais aí. Participem sempre, obrigado pelo carinho. Um abraço para o Abimael Costa no Recanto do Sol, sempre nos acompanhando. Muito obrigado, Abimael. Muito obrigado mesmo, hein? A nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Pedro Piscinato, Leandro Lopes e Gilberto Sufi. Nosso muito obrigado, rapaziada. Então é o seguinte, amanhã, quando terminar o primeiro tempo do clássico entre São Paulo e Corinthians, mais ou menos 19h15, a gente corta a rede e entra no Concentração para as coisas de Guarani. E no Noroeste quem vai narrar é Leandro Borges. Gente, um grande abraço, uma ótima noite de sábado e até amanhã. Até amanhã. Amanhã eu volto, se Deus quiser. Estica agora 1-1 também no número de traves, hein? E fazendo uma jogada espetacular agora o time do Velo Clube, de tornozelo para trás. O Léo Baiano cabeceou e carinhosamente pega na trave e segue 0-0. Mestre Cláudio Zaidan, o Santos vai dando mole, hein, Zaidan? Não vai conseguindo construir jogada, perdendo passe, entregando a bola para o adversário e agora quase toma uma ducha de água fria aí, Zaidan. O Santos começou bem o jogo, Capelães, mas depois se enrolou, errando muito passe, toda hora entrega a bola pro